E se eu te dissesse que a pior traição da tua vida poderia, na verdade, salvá-la? Imagina isto: estás grávida de 7 meses, a celebrar o teu aniversário no teu restaurante favorito, quando teu marido desliza papéis de divórcio pela mesa. Mas aqui está a reviravolta que ninguém viu a chegar. A empregada de mesa de 26 anos, por quem ele te está a deixar, é na realidade uma agente do FBI que o tem estado a investigar por roubar mais de 200 milhões de dólares a reformados e famílias. Esta é a verdadeira história de Claire Hartwell, cujo casamento de conto de fadas com o CEO de tecnologia Marcus Hartwell se transformou num caso criminal federal que abalaria o mundo dos negócios. Porque, quando Marcus pensava que estava a trocar a sua esposa grávida por uma mulher mais jovem, estava na verdade a cair na mais elaborada operação encoberta do FBI na história do crime financeiro. Mas o verdadeiro choque: a história não termina apenas com fraude e engano. Termina com Claire a dar à luz durante um confronto armado, uma agente infiltrada a lutar pela vida e um milionário narcisista disposto a cometer homicídio para proteger os seus segredos. Estás prestes a ouvir como o pesadelo pessoal de uma mulher se tornou no seu maior triunfo e como, às vezes, a pessoa que destrói a tua antiga vida está, na verdade, a abrir o caminho para a tua melhor vida. Confia em mim, não vais prever este desfecho. Por isso, pega no teu café, encontra um lugar confortável e prepara-te para uma história que prova que a verdade é mesmo mais estranha do que a ficção. Isto é, CEO divorcia-se da esposa grávida por uma empregada de mesa, até descobrir que ela é, na verdade, uma agente do FBI infiltrada. Vamos começar. Quero o divórcio. As palavras de Marcus Hartwell cortaram pelo restaurante Romanos como vidro estilhaçado. O garfo de Claire caiu contra o prato, o som ecoando no silêncio repentino que engoliu a mesa do canto. Todos os clientes do sofisticado restaurante italiano viraram-se para olhar para a mulher grávida de 7 meses cujo mundo acabará de desmoronar. Claire ficou imóvel, a mão instintivamente a proteger a barriga inchada. Estava a usar o vestido de maternidade azul que Marcus lhe comprará para o primeiro aniversário, aquele em que dizia que os olhos dela brilhavam como safiras. Agora, esses mesmos olhos enchiam-se de lágrimas enquanto olhava para o homem que amara durante 3 anos. "O que disseste?" murmurou, esperando ter ouvido mal. Marcus evitou o olhar dela, os dedos tamborilando impacientes na toalha branca. Aos 42 anos, continuava devastadoramente atraente, com fios de prata a atravessar o cabelo escuro e aqueles olhos cinzentos penetrantes que a tinham cativado pela primeira vez numa conferência de tecnologia, 4 anos antes. Nessa noite, esses olhos estavam frios como aço de inverno. "Ouviste bem, Claire. Quero o divórcio." O restaurante parecia prender a respiração. Claire sentiu o peso de dezenas de olhares, as conversas sussurradas que se interromperam a meio da frase. Ela era um espetáculo, uma mulher grávida a ser abandonada em público pelo seu milionário, futuro ex-marido. "Mas Marcus, pensei que estávamos a celebrar o nosso aniversário", disse ela, a voz quase inaudível. "Disseste que tinhas algo importante para me dizer." Marcus olhou finalmente para ela e, no que Claire viu na expressão dele, o sangue gelou-lhe nas veias. Não havia amor, nem arrependimento, nem calor. Apenas impaciência e algo que parecia quase nojo. "Tenho, de facto, algo importante para te dizer", respondeu ele, estendendo a mão para a pasta. "Já apresentei os papéis." Ele empurrou um envelope de manila pela mesa. Claire olhou para ele como se fosse uma cobra prestes a atacar. Com as mãos trêmulas, abriu-o e viu seu nome escrito em fonte jurídica preta e severa. Asterisco asterisco Claire Elizabeth Hartwell. Ré na ação de divórcio asterisco asterisco. "Já apresentaste os papéis?" repetiu ela, atordoada. "Na semana passada. O meu advogado disse que isso aceleraria o processo." "Na semana passada." As palavras soavam estranhas na sua boca. "Enquanto eu estava na consulta médica. Enquanto te falava sobre a última ecografia do bebê." Marcus mexeu-se desconfortável. "Claire, não vamos tornar isto mais difícil do que precisa de ser." "Mais difícil?" riu-se ela, um som que saiu mais como um soluço. "Estás a divorciar-te da tua esposa grávida num restaurante público e estás preocupado em não tornar as coisas mais difíceis?" Vários clientes já tinham deixado de fingir que comiam e olhavam descaradamente. Agora Claire não queria saber. Que olhassem.
Que vissem que tipo de homem Marcus Hartwell realmente era. A outra pessoa, disse Marcus secamente. As palavras atingiram-na como um golpe físico. Claire agarrou-se à borda da mesa, sentindo-se subitamente tonta. Outra pessoa? O nome dela é Annette. Tem 26 anos e trabalha no diner perto do meu escritório. Estamos juntos há 6 meses. 6 meses. A mente de Claire rodopiava. Foi quando a barriga começou a crescer, quando o corpo dela se transformava para acolher a filha deles. Enquanto ela irradiava de entusiasmo pelo primeiro filho, ele planeava a fuga com outra mulher. 6 meses, murmurou. Desde que comecei a mostrar. Marcus teve a decência de parecer ligeiramente envergonhado. Não é o que pensas, Claire. Não planeei que isto acontecesse. Mas a Nath, ela é jovem, livre, excitante. Não fala sempre de cores para o quarto do bebê e de nomes de crianças. Não precisa que lhe massaje os pés ou a ajude a levantar-se das cadeiras. Cada palavra era uma adaga. Claire sentia-se a sangrar por dentro, o coração a despedaçar-se em 1000 fragmentos espalhados pelo chão do restaurante. Estou a carregar o teu filho, disse ela, a voz agora mais firme, alimentada pela raiva. A tua filha, Marcus. Como podes abandonar-nos por uma empregada de mesa qualquer? Não lhe chames empregada qualquer. Disparou Marcus. A Nath é especial. Compreende-me de formas que tu nunca compreendeste. Claire levantou-se devagar, a dignidade intacta apesar das lágrimas que lhe corriam pelo rosto. Todo o restaurante observava enquanto a grávida recolhia a mala com as mãos trêmulas. Eu compreendo-te perfeitamente, Marcus, disse ela, a voz a ecoar pela sala silenciosa. És um cobarde que foge quando a vida se torna real. Estás a abandonar a tua família porque a responsabilidade assusta-te mais do que a solidão alguma vez poderia assustar. Virou-se para sair. Mas ao dar o primeiro passo em direção à porta, sentiu de repente um jorro quente entre as pernas. Olhou para baixo, horrorizada, e viu o líquido amniótico a formar poças aos seus pés. Oh não! Arquejou, agarrando-se à barriga. Não, 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 é demasiado cedo. O restaurante mergulhou no caos. Cadeiras arrastaram-se pelo chão quando os clientes se levantaram. Alguém gritou por uma ambulância. Claire dobrou-se quando a primeira contração a atingiu, uma dor esmagadora que lhe roubou o ar. Marcus ficou imóvel, o rosto pálido. Um empregado correu com toalhas, enquanto outra cliente, uma mulher que se apresentou como enfermeira, se ajoelhou ao lado de Claire. Vai ficar tudo bem, querida. Quantas semanas tens? 7 meses. Arfou Claire. É demasiado cedo. O bebê não está pronto. As sirenes ecoaram à distância, aproximando-se rapidamente. Os paramédicos chegaram em minutos, a sua eficiência profissional em contraste gritante com o pânico em redor. Eu sou o marido dela, disse Marcus, enquanto a colocavam numa maca. Não, disse Claire firmemente, olhando diretamente para o paramédico principal. Ele não é. É só um amigo. O paramédico olhou entre os dois, a confusão estampada no rosto. Na verdade, disse Marcus, recuando, preciso de fazer uns telefonemas. Uma emergência de negócios. Encontro-vos no hospital. Mas Claire sabia que ele não iria aparecer. Quando as portas da ambulância se fecharam, viu Marcus a caminhar em direção ao BMW, o telefone já colado ao ouvido. Ela estava grávida de 7 meses. Trabalho de parto prematuro impossível. Completamente sozinha. A última coisa que viu antes da ambulância arrancar foi o Maitra limpar os cacos do copo de água partido, apagando qualquer vestígio de que o casamento dela tinha acabado ali, no chão do restaurante Romanos. As luzes fluorescentes da sala de urgências zumbiam por cima dela como vespas irritadas. Claire jazia numa cama de hospital, vestindo uma bata azul que combinava com o vestido manchado de lágrimas, agora cuidadosamente dobrado num saco de plástico marcado pertences da paciente. O monitor fetal apitava ao lado, cada som uma garantia de que a filha ainda lutava. Claire, meu Deus, querida, o que aconteceu? Grace Matthews entrou de rompante pela cortina. O cabelo grisalho desgrenhado, o rosto carregado de preocupação. Aos 52 anos, a mãe de Claire era normalmente a imagem da elegância serena, mas naquela noite parecia cada centímetro a avó em pânico. Mãe, soluçou Claire, estendendo-lhe a mão. Ele deixou-me.
O Marcus quer o divórcio. O rosto de Grace endureceu. Aquele desgraçado. Onde é que ele está? Vou matá-lo eu própria. Ele não vem, disse Claire, com novas lágrimas a escorrerem-lhe pelo rosto. Disse que tinha chamadas de negócios a fazer. Chamadas de negócios enquanto a mulher está em trabalho de parto? A voz de Grace subiu várias oitavas. Que tipo de monstro dá prioridade ao trabalho em vez da família? A doutora Amanda Cross entrou pela cortina. O rosto bondoso imediatamente a avaliar a situação. Aos 45 anos, tinha sido obstetra de Claire durante 6 meses e já tinha visto todo tipo de dramas de gravidez. Como te sentes, Claire? Perguntou, verificando as leituras do monitor. Assustada, admitiu Claire. O bebê está bem? É demasiado cedo. A doutora Cross sorriu de forma tranquilizadora. A boa notícia é que isto parece ser um falso trabalho de parto provocado por estresse extremo. As contrações pararam e o batimento cardíaco do bebê está forte e estável. Grace apertou a mão da filha. Graças a Deus. No entanto, continuou a doutora Cross, o tom mais sério. O estresse colocou-te a ti e ao bebê em risco. Vou prescrever repouso absoluto para o resto da gravidez. Sem exceções. Repouso absoluto? Claire endireitou-se. Mas tenho coisas para fazer, o quarto do bebê não está pronto. Preciso de arranjar um advogado de divórcio e... Claire, a voz da doutora foi firme. Se não levares isto a sério, podes entrar em trabalho de parto prematuro verdadeiro. A tua filha precisa de cada dia que conseguir para se desenvolver adequadamente. Promete-me que vai seguir as minhas ordens. Claire assentiu relutante. Prometo. Entretanto, do outro lado da cidade, no Mickey's All Night Dinner, Marcus estava sentado no seu habitual banco de cabina. O fato caro destoava entre os assentos de vinil rachados e o chão em padrão xadrez. O diner cheirava gordura e café. Um contraste gritante com os restaurantes sofisticados onde costumava tratar de negócios. Mas aquilo não era sobre negócios. Era sobre a Nath. Ela apareceu à mesa dele com uma chávena de café acabada de fazer. O cabelo loiro preso num simples rabo de cavalo. Uniforme impecável apesar da hora tardia. Aos 35 anos, Natalie Brooks tinha aperfeiçoado a arte de parecer mais jovem. A sua identidade de cobertura como a Nath Williams de 26 anos era tão perfeita que até criminosos experientes acreditavam. Noite difícil? Perguntou, reparando na palidez dele. As mãos dele tremiam ligeiramente quando pegou na chávena de café. Marcus acenou com a cabeça. Sombrio. A Claire está no hospital. Falso trabalho de parto provocado por estresse. Natalie sentiu uma pontada de culpa, rapidamente reprimida. Estava nessa missão secreta havia 8 meses e tinha visto Marcus afastar-se gradualmente da esposa grávida. Sabia que este dia ia chegar, mas ver as consequências fazia-lhe o estômago revirar-se. Lamento ouvir isso, disse. E era sincero. Ela está bem? Vai ficar. O médico disse que foi só estresse. Marcus estendeu a mão e segurou a dela. Nath, contei-lhe sobre nós esta noite. Apresentei o divórcio. O coração de Natalie falhou uma batida. Isto mudava tudo. Os seus superiores no FBI esperavam que Marcus agisse devagar, dando-lhes mais tempo para recolher provas da fraude de valores mobiliários. Mas se ele estava a acelerar o processo? A sério? Perguntou ela, colocando a quantidade certa de excitação na voz. A sério? Acabou-se o fingimento. Nath, quero estar contigo. Quero começar a nossa vida juntos. Natalie sorriu, odiando-se pela mentira, mas consciente de que milhares de reformados dependiam daquela investigação. A empresa de Marcus tinha roubado mais de 40 milhões de dólares de fundos de pensões, e ele era a chave para desmantelar todo o esquema. Não acredito, disse ela. Depois de todos estes meses às escondidas. Nada de esconderijos, disse Marcus com firmeza. Quero que te mudes para Penthouse esta noite, se possível. Um pânico percorreu Natalie, mas manteve a expressão neutra. Mudar-se com Marcus tornaria quase impossível comunicar com seus superiores no FBI, e deixá-la ia em perigo constante caso ele descobrisse a sua verdadeira identidade. Marcus, isso é tão doce. Mas não achas que devíamos esperar?
A tua esposa acabou de entrar em trabalho de parto. As pessoas podem falar. A expressão de Marcos obscureceu. Não quero saber do que as pessoas pensam. A Claire e eu estamos acabados. Ela não vai receber nada no divórcio. Quero que todos saibam que tu és a única mulher da minha vida agora. A frieza na voz dele gelou Nathalie por dentro. Este era um homem capaz de abandonar a esposa grávida sem pestanejar. O que faria se descobrisse que ela era agente do FBI? Do outro lado da cidade, num pequeno apartamento por cima de uma florista, a vida verdadeira de Nathalie esperava. As paredes estavam cobertas de fotografias de vigilância e documentos financeiros, provas dos crimes de Marcos, cuidadosamente organizados num quadro de cortiça que cobria com um lençol sempre que recebia visitas. O telefone seguro vibrou com uma mensagem do detetive Ray Sullivan, o seu contato no FBI. Relatório de situação urgente Nathalie olhou em volta no diner, certificando-se de que ninguém a observava, e respondeu rapidamente. Ele apresentou o divórcio hoje. Esposa no hospital. Quer que eu me mude imediatamente. Situação a escalar. A resposta chegou em segundos. Negativo em mudar-te. Demasiado perigoso. Precisamos de mais provas antes de avançar. Quanto tempo temos? Nathalie olhou para Marcos, que fitava a janela com a expressão de quem planeava o próximo passo. Um pressentimento esmagador disse-lhe que o tempo estava a esgotar-se mais depressa do que alguém antecipara. Desconhecido digitou. Está a ficar desesperado. Mantemos a cobertura o máximo possível. De volta ao hospital, Claire conseguiu finalmente descansar. As contrações tinham parado por completo e os movimentos do bebê tinham voltado ao normal. Grace tinha ido à casa buscar uma mala e preparar-se para ficar com a filha durante o repouso absoluto. Mas, deitada na escuridão tranquila do quarto, Claire não conseguia afastar a sensação de que o seu pesadelo estava apenas a começar. Marcos tinha olhado para ela naquela noite com uma frieza calculista, como se fosse apenas um obstáculo a remover. Pela primeira vez no casamento, Claire perguntava-se se alguma vez conhecera realmente o marido. A doutora Cross regressou com os papéis de alta e um aviso severo. Lembra-te, repouso absoluto. Sem estresse, sem esforços, sem abalos emocionais, se conseguires evitá-los. Vou fazer o meu melhor, disse Claire, embora soubesse que divorciar-se de Marcos implicaria mais do que abalos emocionais. Há alguém que possa ficar contigo? Não devias estar sozinha neste momento. A minha mãe vem ficar comigo. Ótimo! A doutora parou à porta. Seja o que for que esteja a acontecer na tua vida pessoal, não deixes que ponha a tua filha em risco. Ela precisa que sejas forte. Claire acenou, levando a mão protetora à barriga. A filha nasceria num lar desfeito, mas seria amada. Ela iria garantir isso, nem que tivesse de lutar com Marcos por cada cêntimo de pensão de alimentos. Quando a enfermeira a levou até o carro onde Grace a esperava, Claire fez uma promessa silenciosa à filha por nascer. Não vou deixar que ele nos magoe mais. Minha menina, a mamã vai lutar por nós as duas. Ela não sabia que, do outro lado da cidade, uma agente do FBI disfarçada de empregada de mesa lutava a mesma batalha por dentro, reunindo provas que iriam, um dia, destruir o mundo de Marcos. Mas primeiro, ambas teriam de sobreviver ao que estava para vir. A luz da manhã atravessava as janelas do chão ao teto da Hartwell Technologies, lançando sombras longas pelo gabinete de canto de Marcos. Vincent Morrison estava sentado diante da secretária de mogno do sócio, o rosto uma máscara de raiva controlada. Fizeste o quê? Perguntou Vincent, a voz perigosamente calma. Marcos não levantou os olhos do ecrã, onde as cotações piscavam em tempo real. Apresentei o divórcio. Não é assim tão complicado, Vincent. A tua mulher está grávida de 7 meses, Marcos. 7 meses, e divorciaste dela por causa de uma empregada de mesa. O nome dela é Nath. Retorquiu Marcos, finalmente fitando os olhos de Vincent. E não é uma empregada qualquer. É a mulher que amo. Vincent conhecia Claire desde os tempos de faculdade em Stanford, quando ainda era Claire Patterson, a brilhante estudante de marketing que conseguia vender gelo a esquimós e encantar qualquer cliente.
Fora ele quem a apresentará a Marcos, numa conferência de tecnologia 3 anos antes, pensando que faria um bom par. Agora começava a acreditar que cometera o maior erro da sua vida. A Claire desistiu da carreira por ti, disse Vincent. Estava prestes a tornar-se sócia na Henderson e Associates. Lembras-te? Tinha propostas de 3 grandes empresas e recusou-as todas porque acreditava na tua parceria. Foi escolha dela, respondeu Marcos friamente. Escolha baseada nas promessas que tu fizeste. Promessas de construírem uma vida juntos. De serem uma família. Marcos bateu o portátil com força, fechando-o. Não me des lições sobre família, Vincent. Já te divorciaste 2 vezes. Que autoridade tens para falar de casamento? Ao menos nunca abandonei uma mulher grávida num restaurante público. As palavras pairaram no ar como um desafio. O maxilar de Marcos contraiu-se e, por um instante, Vincent viu algo perigoso a brilhar nos olhos do sócio. Como sabes do restaurante? Perguntou Marcos, devagar. Vincent tirou o telemóvel do bolso e mostrou-lhe um vídeo que já estava a tornar-se viral nas redes sociais. Alguém tinha gravado o momento em que a bolsa de Claire rebentou, o caos que se seguiu e a saída apressada de Marcos. A legenda dizia: CEO abandona esposa grávida por mulher mais jovem. Karma caminho Está em todo lado, Marcos. A Business Week publicou há 1 hora. As nossas ações caíram 12%. Marcos encarou o ecrã, horrorizado. No vídeo, parecia exatamente o que era. Um homem rico e privilegiado abandonar a família sem hesitar. Os comentários eram brutais. Isto vai passar, disse ele, mas sem convicção. Vai. Porque tenho recebido chamadas a manhã inteira de investidores preocupados com a estabilidade da empresa. Quando a vida pessoal do CEO é assim tão caótica, as pessoas começam a questionar que mais poderá estar a desmoronar. Marcos voltou-se para o computador, abrindo folhas de cálculo financeiras que mostravam a verdadeira dimensão dos seus problemas. O esquema Ponzi que vinha gerir há 3 anos estava finalmente a apanhá-lo. Novos investidores tornavam-se cada vez mais difíceis de encontrar, e os clientes existentes começavam a fazer perguntas incômodas sobre os seus retornos. Precisamos de transferir o dinheiro para contas offshore, disse Marcos em voz baixa. Todo ele. As contas nas Caimão já estão prontas. Oh Marie, o sangue de Vincent gelou. Do que é que estás a falar? Estive a preparar-me para este dia, Vincent. Se a SEC começar a investigar, precisamos de ter os nossos ativos protegidos. Os nossos ativos? Marcos, o que é que fizeste? Marcos virou-se para o sócio, e Vincent viu a verdade nos olhos dele. Aquilo não era sobre um divórcio desastroso nem sobre uma crise de meia-idade. Era sobre sobrevivência. A empresa está falida. Vincent. Temos estado a pagar os primeiros investidores com o dinheiro dos novos, há 3 anos. É um castelo de cartas prestes a ruir. O chão pareceu girar sob os pés de Vincent. Tens andado a gerir um esquema Ponzi com o dinheiro dos nossos clientes? Não dos clientes. Dos fundos de pensão, contas de reforma. Pessoas que só dariam pela falta daqui a anos. Santo Deus, Marcos, tens noção do que fizeste? Estamos a falar de milhares de famílias. Pessoas que confiaram em nós as suas poupanças de vida. Marcos encolheu os ombros, como se falasse do tempo. Negócios são negócios, Vincent. Umas vezes ganhasse, outras perdisse. Isto não são negócios. É roubo. É fraude em larga escala. Baixa a voz. Sibilou Marcos, olhando para a porta. As paredes ouvem neste edifício. Vincent levantou-se devagar, as mãos a tremer de raiva. Não vou fazer parte disto, Marcos. Vou às autoridades. Não vais. Algo no tom de Marcos fez Vincent congelar. O sócio fitava-o com uma expressão que nunca lhe tinha visto. Fria, calculista, absolutamente implacável. Vincent, és meu sócio há 5 anos. A tua assinatura está em metade dos documentos. O teu nome está nas contas. Se eu cair, tu cais comigo. Eu não fazia ideia do que estavas a fazer. Tenta provar isso a um procurador federal. Vincent afundou-se de novo na cadeira,
O peso total da situação a cair-lhe em cima. Marcos tinha razão. Mesmo sem saber, o envolvimento dele na empresa tornava-o vulnerável perante a lei. Há outra saída, continuou Marcos. Transferimos tudo para as contas offshore, levamos o que pudermos e desaparecemos. Já tenho novas identidades, novos passaportes. Amanhã à noite podemos estar num país sem extradição, e deixar a Claire enfrentar as consequências. Que lide ela com o FBI e com a falência. Enquanto está grávida. A Claire vai ficar bem. É mais resistente do que parece. Vincent fitou o sócio, atônito. Quem és tu? O que aconteceu ao homem com quem fundei esta empresa? Cresci, respondeu Marcos simplesmente. Percebi que a lealdade é um luxo que não posso pagar. Entretanto, do outro lado da cidade, a agente especial do FBI Natalie Brooks estava na cabina de trás do Mickey's Diner. O portátil escondido atrás de uma pilha de romances baratos fazia parecer, a qualquer observador casual, que ela era apenas uma empregada no intervalo a ler. Na realidade, estava a encriptar ficheiros e a carregar imagens de vigilância para o servidor seguro do FBI. O telemóvel vibrou com uma mensagem encriptada do detetive Sullivan. *** reunião pedida. 1 hora. Local habitual. ***. Natalie olhou em volta, certificando-se de que ninguém a observava, e respondeu rapidamente. *** confirmado. Situação a deteriorar-se rapidamente. ***. O local habitual era uma lavandaria desativada a 3 quarteirões. A cobertura perfeita para uma reunião breve. Natalie usava o sítio há meses, entrando discretamente pelas traseiras durante as supostas pausas de almoço. O detetive Ray Sullivan esperava-a quando chegou. O rosto marcado pelos anos revelava preocupação. Aos 48, já tinha passado 2 décadas no FBI, em tudo, desde crime organizado a fraude financeira. Mas o caso de Marcus Hartwell estava a revelar-se mais complexo do que qualquer um antecipara. Fala comigo, disse Sullivan, sem rodeios. Ele está a acelerar o plano, explicou Natalie. Pediu o divórcio ontem à noite. Quer que eu me mude com ele imediatamente. Alguma coisa o assustou. Agora já sabemos o que o assustou. Sullivan mostrou-lhe uma fotografia tirada através das janelas da Hartwell Technologies. Mostrava Marcos e Vincent numa discussão acalorada. O sócio dele, Vincent Morrison. Ex-militar, registro limpo. Achamos que acabou de perceber o que Marcos tem andado a fazer. Isso torna-o perigoso para o Marcos, disse Natalie. Qual é o nosso plano se ele decidir eliminar testemunhas? Temos vigilância sobre o Morrison, mas limitada. Se Marcos agir contra ele, podemos não conseguir intervir a tempo. Natalie estudou a fotografia, reparando na tensão nas posturas dos 2 homens. E a Claire? Se ele for capaz de magoar o sócio. Temos alguém a vigiar a casa da mãe dela, mas também é vigilância limitada. A prioridade é reunir provas suficientes para prender o Marcos antes que perceba o que está a acontecer. Ele já está desconfiado de mim. Quer saber por que não largo o emprego no Diner? Sullivan acenou. Sombrio. Quanto mais tempo consegues manter a cobertura? A chamada chegou às 6h15 da manhã. Vincent Morrison dirigia-se a uma reunião antecipada com potenciais investidores, pela estrada sinuosa da serra nos arredores da cidade. Era um percurso que fizera centenas de vezes. Mas naquela manhã, os travões do BMW falharam numa curva íngreme. O carro atravessou a proteção metálica e caiu por uma ravina de 9 metros, imobilizando-se contra um grupo de carvalhos. Quando os paramédicos chegaram, Vincent estava inconsciente, a sangrar de um traumatismo craniano. Marcos recebeu a chamada enquanto tomava o pequeno almoço com Natalie na Penthouse. Ela observou atentamente enquanto ele ouvia, notando como a expressão passava da surpresa para algo que parecia quase satisfação. Que notícia terrível, disse Marcos ao telefone. Sim, claro, eu trato da reunião com o cliente. O Vincent gostaria que a empresa continuasse a funcionar normalmente. Desligou e voltou-se para Natalie, com uma expressão de aparente preocupação. O meu sócio teve um acidente de carro. Está em estado crítico. Oh meu Deus, que horror, disse Natalie. E era sincero. O que aconteceu? Travões falharam, aparentemente. Coitado,
Passou direto pela proteção na Canyon Road. Um arrepio percorreu Natalie. Canyon Road era conhecida pelas curvas perigosas, mas também era um trajeto que qualquer condutor experiente fazia com cuidado. E Vincent, ex-militar, treinado em condução defensiva, não perderia o controle tão facilmente. Ele vai ficar bem? Perguntou. É cedo para dizer. Tem uma lesão grave na cabeça. Mesmo que sobreviva, pode não se lembrar. Marcos corrigiu-se rapidamente. Quero dizer, pode não se lembrar do que aconteceu. A correção não passou despercebida. Natalie guardou mentalmente para o próximo relatório a Sullivan. No hospital, a doutora Cross terminava a ronda quando encontrou Grace Matthews no corredor. O rosto cansado, o cabelo apanhado num rabo de cavalo desalinhado. A mãe de Claire parecia exausta. Como está ela? Perguntou a doutora. Não muito bem, admitiu Grace. Está a cumprir as tuas ordens de repouso absoluto, mas está sempre ansiosa. Cada vez que o telefone toca, entra em pânico, com medo que seja o Marcos com mais más notícias. Ele já a foi visitar desde o pedido de divórcio. A expressão de Grace endureceu. Mandou flores. Caras. Com um cartão a dizer espero que melhores depressa. Nem um pedido de desculpa. A doutora abanou a cabeça. Em 20 anos de prática, já tinha visto muitos divórcios complicados, mas abandonar uma mulher no terceiro trimestre era particularmente cruel. O estresse não faz bem a nenhuma das duas. A Claire precisa de encontrar formas de se acalmar, de se focar em coisas positivas. Difícil, quando o ex-marido milionário está a tentar deixá-la sem nada, disse Grace, amarga. Ex-marido? Bem, quase ex. Os advogados dele estão a pressionar para um acordo rápido. Dizem que todos os bens conjugais estão em investimentos que correram mal. A doutora franziu o sobrolho. Que conveniente. Pois é. O advogado da Claire acha que ele anda a planear isto há meses, talvez anos. A mover dinheiro, a criar empresas fantasma, a fazer-se passar por falido no papel enquanto esconde milhões offshore. A conversa foi interrompida por uma agitação no corredor. Vincent Morrison era empurrado numa maca, ensanguentado, o fato caro rasgado e sujo. O que aconteceu? Perguntou a doutora. Cross a um paramédico. Acidente de carro. Falha nos travões na Canyon Road. Lesão grave na cabeça. Possível traumatismo cerebral. Grace observou a equipa médica levá-lo para a cirurgia, uma expressão estranha no rosto. Conhece-o? Perguntou a doutora. É o Vincent Morrison, o sócio do Marcos. Ele e a mulher estiveram no chá de bebê da Claire no mês passado. Grace hesitou, os olhos semicerrados. Curioso. O Vincent comentou nessa noite que tinha acabado de rever o carro. Travões, pneus, tudo. O mecânico disse-lhe que estava em perfeitas condições. Um arrepio percorreu a doutora. Os acidentes acontecem, mesmo com travões novos. Acontecem. Ou alguns acidentes recebem uma ajudinha. Entretanto, Natalie aproveitava a pausa no diner para levar a cabo a sua própria investigação. Tinha conseguido infiltrar-se no gabinete de Marcos, enquanto ele estava no hospital, ostensivamente para regar as plantas, como a namorada prestável que queria surpreendê-lo. O que ela encontrou ali gelou-lhe o sangue. Numa gaveta trancada da secretária, descobriu um recibo da Murphy's Auto Service, datado de 2 dias antes. A ordem de serviço era para o BMW de Vincent Morrison e incluía a substituição das linhas de travão. Mas, de acordo com o recibo, o trabalho tinha sido feito por alguém chamado Ed Kowalski, não pelos mecânicos habituais da oficina. Natalie fotografou o recibo e fez uma verificação rápida do histórico de Ed Kowalski. O que encontrou foi um homem com registro criminal que incluía acusações de agressão, extorsão e adulteração de veículos. Era exatamente o tipo de pessoa que alguém contrataria se quisesse provocar um acidente. O telefone seguro vibrou com uma mensagem do detetive Sullivan. *** Vincent Morrison em estado crítico. Circunstâncias suspeitas. Preciso de atualização já. ***. Natalie escreveu. *** encontrei prova ligar Marcos à adulteração dos travões. Morrison fazia perguntas sobre contas offshore. Marcos silenciou ***. A resposta chegou de imediato.
Asterisco asterisco isto muda tudo. Tentativa de homicídio do Morrison. Não só fraude financeira. Tens de sair já. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco não posso sair ainda. Ainda preciso de acesso ao computador para os números das contas. Dá-me 24 horas. Asterisco asterisco. Asterisco asterisco demasiado perigoso. Abortamos a missão asterisco asterisco. Asterisco asterisco negativo. 2.000 famílias dependem destas provas. Mantém-se a cobertura até obter acesso ao computador asterisco asterisco. Natalie apagou as mensagens e voltou às tarefas de empregada. Mas a mente corria. Marcos já não era apenas um criminoso de colarinho branco. Era um homem disposto a cometer homicídio para proteger os seus segredos. E ela estava a viver na penthouse dele, a partilhar a cama com ele, completamente à sua mercê se descobrisse a sua verdadeira identidade. Nessa noite, Claire descansava no quarto de infância, em casa da mãe, quando Rebecca Campbell Morrison chegou com atualizações sobre o processo de divórcio. Rebecca era uma mulher formidável, no fim dos 30, com cabelo ruivo e olhos verdes que nada deixavam escapar. Era a melhor amiga de Claire desde a faculdade de Direito e tinha construído fama como uma das advogadas de divórcio mais duras da cidade. Como te estás a aguentar? Perguntou Rebecca, acomodando-se na cadeira ao lado da cama. Estou assustada, admitiu Claire. Não só por causa do bebê, mas pelo que o Marcos possa fazer. Este não é o homem com quem casei, Rebecca. Há qualquer coisa diferente nele agora. Algo frio e calculista. Rebecca tirou uma pasta grossa de documentos. Os teus instintos estão certos. A minha investigação descobriu padrões preocupantes. Que tipo de padrões? O Marcos tem deslocado ativos de forma sistemática há mais de um ano. Empresas fantasma, contas offshore, investimentos em criptomoedas que não podem ser rastreados. Tem andado a planear este divórcio muito antes de tu engravidares. Claire sentiu-se enjoada. De quanto estamos a falar? Difícil dizer ao certo, mas estimo que tenha escondido entre 50 e 100 milhões de dólares. 100 milhões. A voz de Claire elevou-se de choque. De onde veio esse dinheiro todo? É isso que estou a tentar perceber. As receitas da empresa não justificam tal riqueza e a carteira de investimentos dele também não bate certo. Rebecca hesitou e depois decidiu que Claire precisava de saber toda a verdade. Claire, acho que o teu marido pode estar envolvido em algum tipo de fraude financeira. Os números não fazem sentido de outra forma. Antes que Claire respondesse, Grace apareceu à porta, o rosto pálido. Liga a televisão, disse, urgente. Agora. Rebecca pegou no comando e ligou a TV. Um letreiro de última hora corria no rodapé. Asterisco asterisco executivo de tecnologia local em estado crítico após misterioso acidente de carro. Asterisco asterisco a repórter estava à porta do hospital onde Vincent Morrison lutava pela vida. Vincent Morrison, cofundador da Hartwell Technologies, permanece em estado crítico esta noite, depois de o seu veículo de luxo ter atravessado a guarda metálica na Canyon Road. A polícia investiga a causa do acidente, que parece ter sido provocado por falha total dos travões. Claire apertou a mão de Rebecca. O Vincent estava a fazer perguntas sobre as práticas da empresa do Marcos. Ligou-me na semana passada, disse que estava preocupado com algumas irregularidades financeiras na empresa, e agora está em coma com uma lesão na cabeça. Oportunidade perfeita, disse Rebecca, sombria. Conveniente, não? Grace sentou-se pesadamente na beira da cama. Meninas, acho que estamos a lidar com algo muito mais perigoso do que um divórcio feio. Claire olhou para a barriga inchada, onde a filha se mexia inquieta, como se pressentisse a aflição da mãe. O que vamos fazer? Vamos ser muito, muito cuidadosas, disse Rebecca. E vamos documentar tudo. Se o Marcos está disposto a magoar o sócio, não há como saber o que fará para proteger os seus segredos. Nenhuma delas sabia que, do outro lado da cidade, uma agente do FBI se fazia a mesma pergunta. A questionar por quanto tempo poderia manter a cobertura antes de Marcos descobrir a verdade. A investigação que começara como um caso rotineiro de fraude financeira estava a transformar-se rapidamente em algo muito mais mortal e, no centro de tudo, estava uma mulher grávida que não fazia ideia de que o seu pesadelo pessoal estava prestes a explodir num caso criminal federal que destruiria tudo o que alguma vez acreditou sobre o homem com quem casou. O anel de diamantes era enorme,
Um solitário de 5 quilates que apanhava as luzes fluorescentes do Mickey's Dinner e lançava arco-íris sobre a mesa de fórmica rachada. Nathalie fitou-o, chocada, a mão parada a meio caminho da boca com um garfo de tarte. Marcos, eu não posso aceitar isto, disse, quase num sussurro. Claro que podes, respondeu Marcos, empurrando a caixa de veludo preto para mais perto. Vai ser minha esposa, Nath. Quero que todos saibam que me pertences. A forma possessiva como disse pertences fez a pele de Nathalie arrepiar-se, mas ela forçou um sorriso. À volta, os clientes habituais tinham parado de comer para olhar o anel caro e o homem bem vestido a pedir em casamento a empregada favorita. É lindo, conseguiu dizer, enfiando o anel no dedo. O peso parecia uma algema. Mas, Marcos, não achas que devíamos esperar? O teu divórcio nem sequer está finalizado. A expressão de Marcos escureceu. O divórcio é uma formalidade. A Claire vai assinar o que os meus advogados puserem à frente dela. Ela sabe que não tem escolha. E o bebê? O bebê será providenciado. Não sou totalmente sem coração, Nath. O tom sugeria o contrário. Mas acabou-se fingir ser aquilo que não sou. Acabou-se viver uma mentira. A ironia não se perdeu em Nathalie, um homem a falar de viver com autenticidade enquanto ela se sentava à frente dele a usar a maior mentira da sua carreira. Tenho outra coisa para te dizer, continuou Marcos, inclinando-se. Vamos sair do país amanhã à noite. Reservei-nos bilhetes em primeira classe para as Ilhas Caimão. De lá, iremos para algum lugar sem tratados de extradição. Suíça, talvez, ou Mônaco. O sangue de Nathalie gelou. Sair do país? Marcos, eu não posso simplesmente abandonar a minha vida aqui. E o meu trabalho? O meu apartamento? O teu trabalho? Marcos riu. Nath, vais casar com um multimilionário. Nunca mais vais precisar de trabalhar. Mas este dinheiro é a minha vida. Estas pessoas são a minha família. Os olhos de Marcos endureceram. A tua família é quem eu disser que é. Partimos amanhã à noite e está decidido. Nathalie pediu licença para ir à casa de banho. A mente a mil. Dentro da cabine, tirou o telefone seguro e enviou uma mensagem urgente ao detetive Sullivan. Asterisco asterisco ele foge amanhã à noite. Ilhas Caimão primeiro. Preciso de reforço imediato. Asterisco asterisco. A resposta chegou em segundos. Asterisco asterisco negativo. Provas insuficientes para mandado. Precisamos de acesso ao computador e às contas offshore asterisco asterisco. Asterisco asterisco ele desconfia. Não me larga da vista. Quer que me mude hoje para Pentose asterisco asterisco. Asterisco asterisco demasiado perigoso. Abortar, asterisco asterisco. Asterisco asterisco impossível. Amanhã é a última oportunidade. Vou desligar para a fase final. Asterisco asterisco. Nathalie apagou as mensagens e regressou à sala, onde Marcos pagava a conta com uma nota de 100 e dizia ao gerente para ficar com o troco. Pronta para irmos para casa? Perguntou ele, passando-lhe o braço pela cintura. Mais do que pronta, mentiu ela. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rebecca Campbell Morrison vivia a conversa mais frustrante da sua carreira. No escritório do centro, cercada por documentos financeiros e peças processuais, falava com Claire por videochamada. A pesquisa preliminar de ativos confirma o que suspeitávamos, disse Rebecca. O Marcos esvaziou sistematicamente todas as contas conjuntas e escondeu o dinheiro em empresas fantasma. Claire, apoiada por almofadas, parecia exausta. Como é que isso é legal? Não é. Mas provar e recuperar os fundos são coisas diferentes. Ele foi muito cuidadoso a fazer tudo parecer legítimo no papel. E a casa? Hipotecada até o teto desde o mês passado. Ele contraiu uma segunda hipoteca e moveu o dinheiro para o estrangeiro. No papel, a dívida é maior do que o valor da casa. O rosto de Claire desfez-se. Então fico sem nada? Depois de 3 anos de casamento e de ter desistido da minha carreira? Não disse isso, respondeu Rebecca. O Marcos cometeu um erro crucial. Ele pediu o divórcio num estado de comunhão de bens. Mesmo que tenha escondido os ativos, tens direito à metade de tudo que foi adquirido durante o casamento. Mas, se não encontrarmos o dinheiro, tornamos a vida dele muito desconfortável até ele o produzir.
Já apresentei pedidos para congelar o passaporte e todas as contas conhecidas. Ele não sai do país enquanto isto não estiver resolvido. Rebecca não mencionou que já tinha tentado bloquear o passaporte 3 vezes, apenas para ser informada pela funcionária do tribunal de que os documentos de viagem de Marcos estavam protegidos por uma espécie de bloqueio federal. Alguém já estava a vigiar Marcus Hartwell, e Rebecca começava a suspeitar que sabia quem. Naquele momento, a esposa de Vincent Morrison estava sentada ao lado da cama de hospital do marido, segurando-lhe a mão e implorando que ele acordasse. Sarah Morrison era enfermeira e entendia a gravidade das lesões melhor do que a maioria. O traumatismo craniano tinha causado inchaço que exigirá intervenção cirúrgica. Mesmo que Vincent sobrevivesse, não havia garantias de que se lembrasse de algo das semanas que antecederam o acidente. Os médicos chamavam-lhe amnésia retrógrada, um efeito colateral comum de traumatismos graves. Mas Sarah conhecia o marido melhor do que qualquer médico. Tinha-o visto preocupado e distraído nos dias antes do acidente, horas ao telefone com advogados e contabilistas. Ele estava a investigar algo na Hartwell Technologies. Algo que lhe tirava o sono. Senhora Morrison. Sarah virou-se e viu um homem de fato na ombreira da porta. Tinha todo o ar de agente da lei, do corte de cabelo conservador aos sapatos polidos. Sou o detetive Ray Sullivan, FBI. Gostaria de lhe fazer algumas perguntas sobre o trabalho do seu marido. O coração de Sarah deu um salto. O Vincent está em algum tipo de sarilhos? Não cremos que sim, senhora. Mas acreditamos que possa ter descoberto provas de atividade criminosa na empresa. Ele mencionou alguma coisa sobre irregularidades financeiras ou preocupações com o sócio. Sarah acenou devagar. Ele andava a fazer perguntas sobre contas offshore e transferências de dinheiro incomuns. Achava que o Marcos estava a esconder ativos por causa do divórcio, mas parecia mais do que isso. Ele guardou documentos em casa? Registros ou ficheiros que possam ajudar na nossa investigação? Ele tem um escritório em casa. Há lá ficheiros, mas não sei o que contém. Sullivan entregou-lhe o cartão. Senhora Morrison, preciso que compreenda uma coisa. Se o seu marido estava a investigar as práticas de Marcus Hartwell, o acidente pode não ter sido um acidente. O rosto de Sarah empalideceu. Acha que o Marcus tentou matá-lo? Acho que o seu marido descobriu algo que o tornou perigoso para pessoas muito poderosas. E acho que essas pessoas decidiram silenciá-lo de forma permanente. As palavras de Sullivan atingiram-na como um golpe físico. Vincent não estava apenas a lutar pela vida. Tinha sido alvo de eliminação por alguém em quem confiava como sócio e amigo. O que posso fazer para ajudar? Perguntou ela. Dê-me acesso a esses ficheiros. E, senhora Morrison, tenha muito cuidado em quem confia. Se o Vincent foi visado pelo que sabia, a senhora também pode estar em perigo. Nessa noite, Natalie encontrava-se presa na pentose de Marcos, a desempenhar o papel de noiva apaixonada, enquanto todo o seu treino do FBI gritava alerta sobre o perigo em que estava. Marcos insistira em cozinhar o jantar, um gesto romântico que parecia mais uma gaiola a fechar-se. Há novos começos, disse ele, erguendo o copo de vinho. Há novos começos, repetiu Natalie, odiando as palavras mesmo enquanto as pronunciava. Depois do jantar, Marcos desculpou-se para fazer chamadas de negócios, deixando-a sozinha na sala de estar. Aquela podia ser a sua oportunidade, possivelmente a última, de aceder ao computador e obter as provas de que Sullivan precisava. Entrou no escritório, o coração a disparar. O computador estava protegido por palavra-passe. Natalie tinha passado meses a observar os hábitos de Marcos. Tentou a data de nascimento. Nada. O número da segurança social. Nada. Variações do nome da empresa. Nada. Frustrada, arriscou. Asterisco asterisco Nat Williams 6 asterisco asterisco. O nome de cobertura e a idade suposta. O ecrã desbloqueou imediatamente. Nariz entupido de ego. Murmurou. Navegou pelos ficheiros financeiros. O que encontrou fez-lhe as mãos tremerem. Transferências bancárias que totalizavam mais de 200 milhões de dólares. Números de contas nas Ilhas Caimão, Suíça e Mônaco. Listas de clientes mostrando fundos de pensões sistematicamente drenados. O mais arrepiante, um documento intitulado asterisco asterisco planos de contingência asterisco asterisco.
Continha instruções detalhadas para liquidar ativos, destruir provas e eliminar potenciais testemunhas. O nome de Vincent Morrison estava no topo. O de Claire Hartwell vinha logo a seguir. Natalie fotografou tudo, carregando os ficheiros para o servidor seguro do FBI, rezando para que Marcos não regressasse mais cedo. Acabava de fechar o computador quando ouviu passos no corredor. Nath, o que estás a fazer aí dentro? O sangue gelou-lhe. Moveu-se rapidamente até a estante, fingindo examinar biografias de negócios. Só a admirar a tua biblioteca. Tens livros interessantes. Marcos apareceu na ombreira, expressão indecifrável. Encontraste alguma coisa fascinante? Asterisco a arte da guerra asterisco, de Sun Tzu. Muito apropriado para um empresário. Conhece o teu inimigo melhor do que a ti própria. A forma como disse asterisco inimigo asterisco fez a pele de Natalie arrepiar-se. Será que suspeitava? Ou era apenas paranoia dela? Pronta para ir para a cama? Perguntou ele, enlaçando-lhe a cintura. Na verdade, estou um pouco enjoada. Deve ter sido algo que comi. O aperto dele intensificou-se ligeiramente. Que pena! Vais ter de estar melhor amanhã. Temos uma longa viagem pela frente. Ao caminharem para o quarto, Natalie apanhou o reflexo no espelho do corredor. O anel de noivado brilhava no dedo como um aviso. Pela primeira vez em 8 meses de trabalho encoberto, questionou-se se sobreviveria à noite. Atrás deles, o protetor de ecrã do computador ativou-se, mostrando um slideshow de fotos da relação de Marcos e Nath. Mas escondidos nos ficheiros encriptados estavam os registros financeiros que poderiam derrubar todo o império criminoso dele, se Natalie vivesse o suficiente para testemunhar. A chamada chegou ao detetive Sullivan às 23h47, arrancando de um sono inquieto. A voz do outro lado era tensa, profissional, mas com um fio de medo. Aqui é a agente Brooks. Tenho os ficheiros. Ele planeia eliminar a Claire amanhã, antes de sairmos do país. Precisas de agir agora. Sullivan ficou instantaneamente alerta, agarrando uma caneta e um bloco de notas. Que prazo estamos a considerar? Disse-me que partimos amanhã à noite. Mas encontrei um documento no computador dele. O nome da Claire está numa lista de alvos. O do Vincent estava primeiro. E já sabemos como acabou. Onde estás agora? Na Penthouse. Ele acha que estou doente, mas não me parece que acredite. Hey, acho que ele está a começar a desconfiar. O silêncio durou um momento. Sullivan ouviu vozes ao fundo. Tenho de ir, sussurrou Natalie. Ele está a voltar. Seja o que for que vais fazer, falo depressa. A linha caiu. Sullivan já se vestia quando o telefone voltou a vibrar. Desta vez, era uma mensagem de um número desconhecido. Asterisco asterisco aqui é Rebecca Campbell Morrison, advogada da Claire Hartwell. Precisamos de falar. Urgente, asterisco asterisco. 1 hora depois, Sullivan estava numa cafetaria aberta 24 horas, no centro da cidade, sentado em frente a uma mulher ruiva que parecia não dormir há dias. É do FBI, disse Rebecca, sem rodeios. Não era uma pergunta. O que a faz dizer isso? Porque alguém bloqueou o passaporte do Marcos Hartwell a nível federal, e não fui eu. Porque o acidente do Vincent tem todas as características de um trabalho profissional. E porque o meu investigador privado encontrou equipamento de vigilância perto da casa da mãe da Claire. Sullivan estudou atentamente a advogada. Rebecca Campbell Morrison tinha fama de ser uma das mais duras advogadas de divórcio da cidade. Alguém que nunca recuava perante uma luta. Naquele momento, parecia uma mulher que tropeçara em algo muito maior do que um divórcio litigioso. O que sabe sobre o marido da sua cliente? Perguntou Sullivan. Sei que tem escondido ativos sistematicamente há mais de um ano. Sei que transferiu pelo menos 50 milhões para contas offshore. E sei que está desesperado o suficiente para magoar pessoas que se metem no seu caminho. Sullivan tomou uma decisão. Senhora Campbell Morrison, vou dizer-lhe algo que não pode sair desta mesa. Marcos Hartwell está sob investigação federal por fraude de valores mobiliários. Temos provas de que roubou mais de 200 milhões de dólares de fundos de pensões. O rosto de Rebecca empalideceu. 200 milhões. É o que confirmamos até agora. O valor real pode ser ainda maior. E a Claire está em perigo.
Temos informações de que o Marcos planeia eliminar potenciais testemunhas antes de fugir do país. O nome da sua cliente está nessa lista. Rebeca apertou a chávena de café com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O que podemos fazer? Precisamos de levar a Claire para um local seguro esta noite. Acha que consegue convencê-la a sair de casa da mãe sem causar pânico? Ela está de repouso absoluto. O médico recomendou. O médico recomendou repouso para evitar parto prematuro. Mas já está nas 32 semanas. Se o bebê nascer, é viável. A vida dela é mais importante do que complicações na gravidez. Rebeca acenou. Séria. E quanto ao Marcos? Quando o prendem? Assim que pudermos fazê-lo em segurança. Temos uma agente infiltrada em posição, mas ela corre perigo extremo se o Marcos descobrir quem é. A empregada de mesa, disse Rebeca de repente. A Claire comentou que o Marcos a deixou por uma jovem empregada. É a vossa agente, não é? Sullivan não respondeu diretamente, mas a expressão confirmou as suspeitas dela. Santo Deus! Há quanto tempo está infiltrada? 8 meses. Tempo suficiente para recolher provas da fraude. Mas não o bastante para evitar que o Marcos escalasse para a violência. Do outro lado da cidade, Claire tentava dormir quando ouviu um carro a parar na entrada da casa da mãe. Grace já se deitara há horas, e não estavam à espera de visitas. O coração dela disparou ao ouvir passos na varanda. A campainha tocou uma vez, depois outra. Claire agarrou o telemóvel, pronta para ligar ao 112, quando ouviu a voz de Rebeca chamar suavemente. Claire, sou eu. Abre a porta. Com esforço, devido à gravidez, Claire desceu as escadas. Abriu a porta e encontrou Rebeca acompanhada por um homem que não reconheceu. Rebeca! O que se passa? São quase 1 da manhã. Precisamos de falar. Podemos entrar? Grace surgiu no topo das escadas, de hobby e com ar preocupado. O que se passa? Mãe, está tudo bem, é só a Rebeca. Reuniram-se na sala de estar, onde o detetive Sullivan se apresentou e explicou a situação em termos que Claire conseguisse compreender, sem revelar detalhes classificados. Senhora Hartwell, acreditamos que o seu marido está envolvido em atividades criminosas que vão muito além de esconder bens no divórcio. Pensamos que pode tentar magoá-la para evitar que testemunhe numa investigação federal. Claire sentiu o bebê dar um pontapé forte, como se respondesse ao estresse da mãe. Acha que o Marcos me quer magoar? Senhora, o sócio do seu marido está em coma porque fez demasiadas perguntas. Temos provas de que os travões do carro de Vincent Morrison foram adulterados. Grace levou a mão à boca. O acidente do Vincent não foi acidente. Não acreditamos que tenha sido. E, senhora Hartwell, encontramos um documento no computador do seu marido que sugere que poderá ser a próxima. Claire deixou-se cair na cadeira, as mãos a segurar a barriga em proteção. Que tipo de documento? Sullivan trocou um olhar com Rebeca, que acenou. Um plano de contingência. Uma lista de pessoas que poderiam ameaçar a fuga dele. O seu nome está nessa lista. A sala ficou em silêncio, exceto pelo tic-tac do velho relógio de Grace na lareira. O que querem que eu faça? Perguntou Claire finalmente. Queremos levá-la para uma casa segura esta noite. Um local onde o Marcos não a consiga encontrar enquanto terminamos de reunir provas. Estou de repouso, o médico disse. Começou Claire. Claire, interrompeu Rebeca, com suavidade. Se o Marcos está disposto a matar para proteger os segredos dele, o repouso não vai importar se não estiveres viva para beneficiar dele. Grace ergueu-se decidida. Vou fazer as malas. Senhora Matthews, compreendo a sua preocupação pela filha, começou Sullivan. Detetive, cortou Grace, firme. Criei a Claire sozinha depois da morte do pai. Protegi-a então e vou protegê-la agora. Onde ela for, eu vou. Sullivan acenou. Justo. Mas precisamos de sair dentro de 1 hora. Consegue estar pronta? Enquanto Grace subia para arrumar as malas, Claire voltou-se para Rebeca, lágrimas nos olhos. Como é que isto aconteceu? Como é que o meu casamento se transformou num caso criminal federal? Não sei, querida. Mas vamos ultrapassar isto. Tu e o bebê vão ficar bem. O telemóvel de Sullivan vibrou com outra mensagem do número desconhecido. Desta vez, o conteúdo gelou-lhe o sangue.
Asterisco asterisco ele sabe de alguma coisa. Está a desconfiar. Pode ser preciso extração imediata asterisco asterisco. Era da Nathalie. E significava que a parte mais perigosa da operação estava a começar. Na Penthouse, Marcos estava à porta do escritório, a encarar o ecrã do computador. Alguém o usará durante as suas chamadas de negócios. As marcas de tempo nas modificações dos ficheiros contavam a história. Alguém tinha cedido aos registros financeiros, as informações das contas offshore, o mais condenatório, aos planos de contingência. Só uma pessoa tinha estado no escritório naquela noite. Marcos caminhou silenciosamente até ao quarto, onde Nathalie estava deitada sob os lençóis, aparentemente a dormir. À luz fraca do corredor, o rosto dela parecia jovem, inocente, perfeito para o papel que vinha desempenhar. Mas Marcos não tinha construído uma empresa multimilionária confiando em aparências. Sobrevivera no mundo impiedoso da tecnologia sendo paranoico, questionando tudo e todos. E, neste momento, tudo em Nat Williams começava a soar a mentira. Pegou no telefone e ligou a um investigador privado que já utilizara para assuntos delicados. Ed, sou Marcus Hartwell. Preciso de uma investigação completa sobre alguém. Nome: Nat Williams. 26 anos. Trabalha no Mickey's Diner. Preciso de tudo: histórico de emprego, antecedentes familiares, registros financeiros. Ed, preciso disto em 2 horas. Terminou a chamada e olhou de novo para a mulher na cama. Se Nat Williams fosse quem dizia ser, o relatório confirmaria. Mas, se fosse outra pessoa, alguém da polícia, de uma empresa rival, ou de qualquer inimigo, ele iria descobrir. E trataria dela da mesma forma que tratou Vincent Morrison. Marcos sorriu friamente no escuro. Até amanhã à noite, ele e Nat estariam num avião para as Ilhas Caimão. E todos os problemas estariam resolvidos. Claire estaria morta. Vincent nunca acordaria para contar a verdade. E qualquer outro que ameaçasse o novo futuro dele seria eliminado. Trabalhará demasiado e sacrificará tudo para permitir que alguém destruísse o plano de fuga cuidadosamente construído, mesmo que esse alguém fosse a mulher que pensava amar. A casa segura era um modesto rancho nos subúrbios, o tipo de lugar que se misturava facilmente em qualquer bairro de classe média. Claire estava na sala de estar às 3 da manhã, vendo 2 agentes do FBI instalar equipamento de vigilância, enquanto Rebecca fazia café na cozinha. Grace finalmente adormecera no sofá, esgotada pelas revelações da noite. O detetive Sullivan terminou uma chamada e aproximou-se de Claire com uma expressão grave. Senhora Hartwell, preciso de a preparar para o que vai acontecer nas próximas 24 horas. Vão prender o Marcos? Vamos tentar. Mas primeiro precisamos distrair a nossa agente infiltrada em segurança. Ela já reuniu provas suficientes para condenar o seu marido por fraude de valores mobiliários. Mas está em perigo extremo. Claire sentiu o bebê agitar-se dentro dela, respondendo ao nível de estresse. A empregada de mesa com quem ele anda, é do FBI? Sim. E, neste momento, está presa na Penthouse com um homem que já matou uma vez e está disposto a matar de novo. A ironia não passou despercebida a Claire. A mulher por quem Marcos a deixará, a mesma que fora o catalisador do colapso do seu mundo, estava afinal a tentar levá-lo à justiça. E o que acontece comigo depois de o prenderem? Sullivan sentou-se em frente dela, a expressão séria mas gentil. Isso depende de vários fatores. O dinheiro que ele roubou terá de ser recuperado e devolvido aos fundos de pensões. Os bens pessoais dele serão congelados até ao julgamento. É provável que tenhas direito a algum apoio financeiro, mas nada parecido com o estilo de vida que estavas habituada. Claire riu-se amargamente. O estilo de vida que eu estava habituada foi construído com dinheiro roubado de reformados e famílias. Não quero nada disso. Senhora Hartwell, vai ser mãe solteira. Vai precisar de recursos para sustentar a sua filha. Eu vou arranjar forma. Tinha carreira antes de casar com Marcos. Posso reconstruí-la. Sullivan acenou, aprovando. Na sua experiência, as vítimas que sobreviviam a situações daquelas eram as que encontravam força em recomeçar, em vez de se afundarem no que tinham perdido. Entretanto, do outro lado da cidade, Nathalie descobria que 8 meses de trabalho encoberto não a tinham preparado para a guerra psicológica de que Marcos era capaz.
Acordou às 6 da manhã e encontrou-o sentado numa cadeira ao lado da cama, totalmente vestido, a observá-la com uma expressão que não conseguia decifrar. Bom dia, linda, disse ele, mas havia frieza na voz que a deixou imediatamente alerta. Bom dia, respondeu ela, sentando-se com cuidado. Estás acordado cedo. Não consegui dormir. Demasiada excitação com a nossa viagem. Marcos levantou-se e foi até a janela, olhando para o horizonte da cidade. Nath, tenho pensado na nossa relação. 8 meses é muito tempo para estar com alguém, não achas? Suponho que sim. Por quê? É só interessante como sempre encaixamos tão bem desde o início. Quase como se soubesses exatamente o que eu precisava de ouvir. Exatamente como me fazer sentir melhor em relação aos meus problemas. O sangue de Nathalie gelou, mas manteve a expressão neutra. Eu preocupo-me contigo, Marcos. Claro que quero que te sintas melhor. Ele voltou-se para ela, e nos olhos havia algo perigoso a arder. Fala-me da tua família, Nath. Da tua infância. Território perigoso. Nathalie tinha ensaiado a história de cobertura centenas de vezes, mas o tom de Marcos sugeria que não era conversa casual. Cresci no Ohio. Pequena cidade, família de trabalhadores. O meu pai trabalhava numa fábrica, a minha mãe era secretária. Qual era o nome do teu pai? Robert. Robert Williams. E em que fábrica trabalhava? Nathalie sentiu o suor a formar-se na testa. Eram detalhes memorizados, mas o interrogatório dele parecia uma armadilha. Eastman Manufacturing. Fabricavam peças automóveis. Marcos acenou devagar. Eastman Manufacturing, no Ohio. Interessante. Tirou o telemóvel e rolou até um e-mail. Pedi a um investigador privado que fizesse uma verificação do teu passado ontem à noite. Só rotina, percebes? Quando és tão rico como eu, tens de ser cuidadoso com as pessoas a quem abres a tua vida. O coração de Nathalie acelerou, mas forçou-se a parecer confusa em vez de aterrorizada. Uma verificação de antecedentes? Marcos, isso é um pouco paranoico, não achas? É. Porque, segundo o meu investigador, não há registro de nenhum Robert Williams a trabalhar na Eastman Manufacturing. Aliás, nem sequer há registro de a Eastman Manufacturing alguma vez ter existido no Ohio. O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. O treino do FBI entrou em ação. Calcular distâncias até as saídas, objetos que pudessem servir de armas, formas de sinalizar ajuda. Mas estava encurralada, 30 andares acima da rua, com um homem que já tinha cometido homicídio. Isso é impossível, disse ela, esforçando-se por soar confusa em vez de apanhada. Talvez o teu investigador se tenha enganado. Marcos riu, mas sem humor. O meu investigador é muito minucioso. Também não encontrou registros de emprego teus antes de começares a trabalhar no Mickey's Diner. Sem moradas anteriores. Sem declarações de impostos. Sem histórico de crédito. É quase como se Nath Williams não existisse antes de há 8 meses. Marcos, estás a assustar-me. Não percebo o que estás a insinuar. O que estou a insinuar, disse ele, aproximando-se da cama, é que não és quem finge ser. Que trabalhas para alguém que me quer destruir. O treino dizia-lhe para manter a cobertura o mais tempo possível, mas os instintos gritavam que ele já não acreditava em nenhuma história. Estás a ser paranoico. Tentou uma última vez. Amo-te, Marcos. Por que é que te havia de mentir? Porque ou és uma espiã corporativa, ou uma agente federal, ou trabalhas para um dos meus concorrentes. E, sinceramente, já não me interessa qual é. Marcos enfiou a mão no casaco e tirou uma arma, apontando-a diretamente ao peito dela. A única questão agora é se me vais dizer a verdade ou se vou ter de te magoar até o fazeres. Nathalie fixou a arma, a mente a disparar opções. Podia tentar falar, mas ele já não acreditava. Podia tentar enfrentá-lo, mas ele era mais forte e tinha vantagem. Ou podia largar a cobertura e rezar para que o apoio do FBI estivesse suficientemente perto. O meu nome é Nathalie Brooks, disse baixinho. Sou a agente especial Nathalie Brooks, FBI. Estou a investigar-te por fraude de valores mobiliários há 8 meses. A expressão de Marcos não mudou, como se já esperasse essa confirmação. Aí está. A verdade. Finalmente. Marcos,
Precisas de saber que este edifício está cercado. Não há saída que não acabe contigo numa prisão federal. Pois bem, agente Brooks, logo veremos. Apontou para a porta com a arma. Veste-te. Vamos dar um passeio. Para onde? Para ver a minha esposa. Acho que está na altura da Claire conhecer a mulher que fingiu amar o marido dela. O sangue de Nathalie gelou. Já tinha reunido provas suficientes para condenar Marcos por fraude, mas não conseguirá impedir que ele apontasse a Claire. Agora, ambas iam pagar o preço pelo desespero dele. Enquanto se vestia, Nathalie ativou o botão de pânico escondido na joalharia. Algures na cidade, Sullivan estaria a receber o sinal de emergência. Mas chegaria ajuda a tempo? Nem penses em fugir, disse Marcos, preparando-se para sair da Penthouse. Já não tenho nada a perder. Isso torna-me extremamente perigoso. Nathalie acreditou nele. Marcus Hartwell tinha cruzado a linha de criminoso de colarinho branco para assassino em potencial. E ela estava prestes a descobrir até onde ele iria para proteger os segredos. O elevador desceu para a garagem, levando-os para o que podia ser o confronto final de um caso que começara como fraude financeira e escalara para algo muito mais mortal. No dispositivo seguro, o sinal de pânico pulsava. Um grito silencioso por socorro. O sinal chegou a Sullivan às 6 da manhã. Já estava acordado, a coordenar a operação para prender Marcus Hartwell e proteger tanto a agente infiltrada como Claire. O bip constante do transmissor gelou-lhe o sangue. Ela foi descoberta, anunciou a equipa tática reunida no centro de comando do FBI. A Brooks foi desmascarada. Precisamos de resposta imediata. O agente Martinez, líder da equipa, analisava a planta do edifício no tablet. A Penthouse fica no 30º andar. Entrada única pelo elevador ou pelas escadas de emergência. Se ele a tiver sob a mira da arma, não podemos arriscar um assalto frontal. Concordo, disse Sullivan. Demasiadas hipóteses de correr mal. O telemóvel vibrou com uma mensagem encriptada do dispositivo de Nathalie. *** a caminho de local secundário. Suspeito armado e extremamente perigoso. Claire Hartwell alvo principal. ***. Atenção de Sullivan disparou. Ele está a movê-la. E vai atrás da Claire. Senhor, a casa segura. Mudança de planos. Quero linha direta para a casa segura e mobilizem as equipas SWAT para ambos os locais. Este desgraçado não vai chegar perto da Claire Hartwell. Na casa segura, Claire sentia contrações que esperava serem apenas de Braxton Hicks quando a chamada de Sullivan chegou. Os agentes do FBI atribuídos à sua proteção atenderam de imediato. Agente Peterson, disse Sullivan. Código vermelho. O alvo está em movimento e a caminho da vossa posição. Peterson olhou para a sala, onde Claire estava sentada com a mãe. As duas mostravam cada vez mais ansiedade ao perceberem a tensão no ambiente. A nossa testemunha? Peterson respondeu baixo. Está com contrações, mas ela diz que são irregulares. Pode ser falso trabalho de parto outra vez. Esperemos que sim, porque podemos ter de movê-la rapidamente, senhor. Ela está nas 32 semanas. Mover uma mulher em trabalho de parto ativo é preferível a deixar que um assassino ponha as mãos nela. Mantenha-me atualizado. Sullivan desligou e virou-se para o coordenador tático. Quanto tempo até termos unidades posicionadas à volta da casa segura? 20 minutos para o perímetro completo. 10 minutos para os primeiros respondentes. Marcus Hartwell conduz um BMW preto, matrícula. Sullivan consultou as notas. Charlie Echo Oscar 729. Quero olhos nesse veículo no momento em que estiver a menos de 8 quilômetros da casa segura. Entretanto, no BMW, a atravessar o trânsito matinal, Nathalie tentava calcular as opções. Marcos tinha-lhe atado os pulsos atrás das costas com braçadeiras de plástico e conduzia com uma mão enquanto mantinha a arma apontada a ela com a outra. Sabes, disse ela, tentando manter um tom conversacional, raptar uma agente federal vai acrescentar muitos anos à tua pena. A minha pena? Marcos riu. Sombrio. Agente Brooks, não estou a planear ir a julgamento. Achas que consegue sair disto aos tiros? Acho que posso eliminar as testemunhas e desaparecer para um país que não tenha tratado de extradição com os Estados Unidos. É incrível até onde $200 milhões te podem levar.
Nathalie estudou o perfil dele, notando a tensão no maxilar e os nós dos dedos brancos no volante. Marcus Hartwell era um homem que se convencera de que não tinha outra escolha senão cometer homicídio para proteger a liberdade. E a tua filha? Perguntou. Estás disposto a torná-la órfã para te salvas? Por um momento, algo cintilou na expressão de Marcus. Arrependimento, talvez, ou fantasma de amor paternal. Mas desapareceu quase de imediato. A minha filha ficará melhor sem mim na vida dela. A Claire vai voltar a casar, eventualmente. Algum contabilista aborrecido ou advogado que será uma figura paterna adequada. A sério acreditas nisso? Que ela ficará melhor sabendo que o pai era um assassino? Ela nunca saberá o que realmente aconteceu. Acidentes acontecem o tempo todo. Agente Brooks. Fugas de gás, incêndios domésticos, intoxicação por monóxido de carbono. Muito triste, muito trágico, e muito difícil de provar o contrário. A forma casual como falava em assassinar a esposa grávida fez a pele de Nathalie arrepiar-se. Já trabalhará infiltrada com narcotraficantes e chefes do crime organizado. Mas havia algo de especialmente arrepiante no cálculo frio de Marcus. O telefone seguro, escondido na bota, vibrou com uma mensagem. Usando técnicas aprendidas no treino do FBI, Nathalie conseguiu ativar o sinal de rastreio pressionando o calcanhar contra o dispositivo. Mesmo que não sobrevivesse às horas seguintes, as autoridades poderiam seguir a rota. Na casa segura, as contrações de Claire tornavam-se mais regulares e intensas. Grace sentou-se ao lado da filha, a cronometrar os intervalos e cada vez mais preocupada. Querida, acho que desta vez são reais, disse, com delicadeza. Não podem ser reais, protestou Claire, mesmo quando outra onda de dor lhe prendeu o abdômen. É demasiado cedo. O bebê não está pronto. A doutora Cross dera a Grace o número pessoal para emergências, e Grace decidiu que isto qualificava. A obstetra atendeu ao segundo toque. Doutora Cross, sou a Grace Matthews. As contrações da Claire estão a 5 minutos de intervalo e a durar cerca de 40 segundos cada. Há quanto tempo? 2 horas. Ela continua a dizer que é falso trabalho de parto, mas com 32 semanas precisamos de levar isto a sério. Consegue trazê-la ao hospital? Grace olhou em volta da casa segura, onde agentes do FBI se posicionavam para um eventual assalto e falavam em tons apressados pelos rádios. Estamos numa situação um pouco complicada neste momento. Há alguma possibilidade de vir até nós? A doutora Cross já tinha feito nascer bebés suficientes para saber quando uma situação era invulgar, e Grace Matthews não soava como uma mulher a lidar com complicações normais. Envie-me a morada por mensagem. Levo meu kit de emergência e estou aí em 20 minutos. Doutora Cross, talvez queira preparar-se. Isto não é uma visita domiciliária normal. Entretanto, o detetive Sullivan coordenava a maior operação da sua carreira. Além das equipas SWAT a convergir para a casa segura, tinha unidades posicionadas à volta da Hartwell Technologies, da Pentose de Marcos e de todas as principais vias de saída da cidade. Senhor, temos confirmação visual do veículo do suspeito, reportou o agente Martinez. BMW preto a seguir para oeste na Maple Avenue. 2 ocupantes. Isso coloca-o a uns 15 minutos da casa segura. As equipas do perímetro estão posicionadas? Sim, senhor. Mas temos outro problema. A senhora Hartwell parece estar em trabalho de parto ativo. Sullivan fechou os olhos e contou até 10. Em 20 anos de polícia, nunca tivera de coordenar a detenção de um criminoso perigoso enquanto supervisionava, em simultâneo, o parto de um bebê. Ligue-me para a casa segura. Preciso de falar diretamente com a Claire Hartwell. O agente Peterson entregou a Claire o telefone seguro, com expressão de desculpa. Senhora, é o detetive Sullivan. Preciso de lhe fazer uma pergunta muito importante. Que tipo de pergunta? Arquejou Claire, apertando a mão da mãe enquanto outra contração a atingia. Está em trabalho de parto? Trabalho de parto real, não contrações falsas. Claire quis mentir, dizer que não era nada sério, mas a dor tornava-se impossível de ignorar. Acho que sim. As contrações estão mais fortes e mais próximas. Senhora Hartwell, o seu marido está a cerca de 10 minutos do seu local. Está armado,
É perigoso e vem com a intenção de a magoar. Percebe o que estou a dizer? A contração passou, deixando Claire sem fôlego, mas lúcida. Está a dizer-me que o meu marido me quer matar enquanto eu tenho o bebê dele. Sim, senhora. É exatamente isso que estou a dizer. Claire olhou em redor da casa segura com novos olhos. Os agentes do FBI não estavam apenas ali para proteger. Estavam para travar um assassino. E ela estava prestes a dar à luz no meio do que podia tornar-se uma zona de guerra. Detetive Sullivan, disse, com a voz mais firme do que se sentia, preciso que me prometa uma coisa. O quê, senhora? Preciso que me prometa que a minha filha vai sobreviver a isto. Mesmo que eu não sobreviva. Senhora Hartwell, vamos fazer tudo ao nosso alcance para garantir que ambas sobrevivem. Outra contração veio, forte o suficiente para dobrar de dor. Grace olhou para o relógio. 4 minutos desde a última. Detetive, disse Grace, pegando no telefone, é melhor apressar essa médica. Este bebê vai nascer, queiram Marcos ou não. Ao longe, ouviam-se sirenes a aproximar-se. A doutora Cross a chegar com kit médico, equipas de reforço do FBI a tomarem posições. E, algures no labirinto de ruas suburbanas, um BMW preto com um homem desesperado e a sua refém do FBI. A doutora Cross entrou pela porta da frente, de kit na mão e bata por baixo do casaco. Bastou um olhar para Claire, que agarrava o braço do sofá e respirava com dificuldade durante outra contração, para entrar em modo de crise. De quanto em quanto tempo estão agora? Perguntou a Grace, calçando luvas cirúrgicas. 3 minutos, e estão a ficar mais fortes. A doutora Cross ajoelhou-se ao lado de Claire e fez um exame rápido. Claire, querida, estás com 6 centímetros de dilatação. Este bebê vai nascer hoje. Mas é demasiado cedo. 32 semanas. Arfou Claire. 32 semanas é prematuro, mas viável. Temos excelentes taxas de sobrevivência nesta fase. A doutora Cross olhou em volta, para os agentes posicionados pela casa. Embora tenha de dizer, esta é a sala de partos mais invulgar em que já trabalhei. O agente Peterson surgiu ao lado. Doutora, quanto tempo até o bebê nascer? Difícil dizer com precisão. Primeiros bebés podem demorar, mas o trabalho de parto está a progredir rápido. Pode ser entre 2 e 6 horas. Peterson falou para o rádio. Comando, aqui Peterson. A testemunha está em trabalho de parto ativo. A médica estima o parto entre 2 e 6 horas. A voz de Sullivan crepitou de volta de imediato. Entendido. O veículo do suspeito está agora a 3 minutos da vossa localização. Todas as unidades. Isto não é um exercício. Temos uma grávida em trabalho de parto ativo e um fugitivo armado a caminho. As regras de intervenção são claras. Proteger os civis a todo custo. O BMW de Marcos virou para Elm Street, a tranquila rua residencial onde a casa segura se confundia com uma dúzia de outras casas térreas. Ele já percorrera a rota 2 vezes durante o reconhecimento, mapeando saídas e obstáculos potenciais. Última oportunidade para me dizeres onde a estão a manter, disse a Nathalie, com a arma ainda apontada, apesar do ângulo desconfortável enquanto conduzia. Já te disse, não sei para onde a mudaram. Era mentira, e ambos sabiam. Nathalie tinha sido informada da localização antes de desaparecer para a missão final de recolha de provas. Mas morreria antes de dar a Marcos o que precisava para magoar Claire e a filha por nascer. Marcos encostou o carro a 2 quadras da casa segura, atrás de um caminhão de entregas que dava cobertura a partir da rua. Vai acontecer assim, disse, verificando a pistola. Vais caminhar comigo até aquela casa e vais fazer-me entrar. Qualquer truque, qualquer sinal aos teus amigos do FBI. E começo a disparar sobre civis. Começando por ti. Marcos, por favor, pensa no que estás a fazer. A tua filha está prestes a nascer. Queres mesmo que os primeiros momentos dela sejam rodeados de violência? Por um instante, Nathalie vislumbrou o homem que ele poderia ter sido noutra vida. Um pai entusiasmado com o nascimento da filha, um marido a apoiar a esposa no parto. Mas esse homem fora soterrado sob camadas de ganância, desespero e fúria narcísica. A minha filha há de entender um dia que o pai fez o que tinha de fazer para proteger o futuro dela. Ao caminharem pela Elm Street, Nathalie avistou as posições de vigilância do FBI. Agentes em carros descaracterizados,
atiradores em telhados próximos, unidades táticas nos quintais. Marcos caminhava para dentro da rede policial mais sofisticada que ela já vira, mas também em direção a uma casa onde uma mulher estava a dar à luz, rodeada de pessoas dispostas a tudo para proteger. O potencial de fogo cruzado catastrófico era enorme. Dentro da casa segura, Claire vivia a contração mais forte até então quando o rádio do agente Peterson crepitou. Todas as unidades. Os alvos aproximam-se a pé a partir de leste. 2 indivíduos. Suspeito armado. A doutora. Cross levantou os olhos do monitor e dos sinais vitais. Preciso de a colocar numa posição melhor para o parto. Podemos levá-la para o quarto? Negativo, disse Peterson, firme. Precisamos de mantê-la no centro da casa, longe das janelas e das possíveis linhas de tiro. Então, vamos trazer este bebê ao mundo aqui mesmo, no chão da sala de estar. Grace juntou toalhas e cobertores enquanto a doutora Cross montava um campo estéril à volta de Claire. Apesar do caos ao redor, o processo do nascimento seguia com seu próprio e implacável cronômetro. Consigo ver a cabeça, anunciou a doutora Cross. Claire, preciso que faças força na próxima contração. Lá fora, Marcos e Nathalie tinham chegado ao jardim da frente da casa segura. Marcos via movimento por detrás das cortinas e sabia que a esposa estava lá dentro, provavelmente aterrorizada e, com certeza, sem imaginar que o pai da sua filha estava prestes a tornar-se o seu carrasco. Toca a campainha, instruiu ele. Diz que precisas de falar urgentemente com a Claire. Eles vão perceber que é uma armadilha. Talvez. Mas também vão saber que, se não me deixarem entrar, encontrarei outra maneira. E essa maneira pode envolver muito mais danos colaterais. Nathalie aproximou-se da porta, a mente a fervilhar de possibilidades. Podia gritar um aviso, mas Marcos começaria a disparar de imediato. Podia recusar-se a cooperar. Mas, novamente, o resultado seria tiroteio, com Claire e o bebê no meio da linha de fogo. Ou podia confiar que os colegas do FBI tinham preparado exatamente este cenário. Ela tocou a campainha. FBI. Chamou em voz clara. Agente Brooks. Solicito entrada imediata. Situação de emergência. A porta abriu-se revelando o agente Peterson. A arma em punho mas baixa. Atrás dele, Nathalie ouvia os sons de uma mulher em trabalho de parto avançado. A respiração pesada de Claire, as instruções médicas da doutora Cross, as palavras de encorajamento de Grace. Agente Brooks, disse Peterson cuidadosamente, notando as mãos dela atadas e a forma como se movia. Está sozinha? Antes que pudesse responder, Marcos surgiu, pressionando a arma contra a têmpora dela. Não, não está. E, a menos que queiram ver os miolos de um agente federal espalhados no vosso alpendre, vão deixar-nos entrar. Peterson falou baixo para o rádio, enquanto erguia as mãos num gesto não ameaçador. Comando, temos uma situação de reféns à porta da frente. A agente Brooks está comprometida. O suspeito está armado e a usá-la como escudo. Marcos empurrou-o para dentro da sala, arrastando Nathalie consigo. O que viu fê-lo congelar. Claire estava deitada numa cama improvisada de parto, rodeada de toalhas e material médico. A doutora Cross ajoelhava-se entre as pernas dela, guiando-a através de outra contração. Grace segurava a mão da filha, murmurando palavras de força e conforto. Era uma cena de nova vida chegar ao mundo, o processo mais natural e belo da existência humana. E Marcos estava prestes a destruí-lo. Olá, Claire, disse, a voz estranhamente calma. Vim conhecer a nossa filha. Claire virou-se para a voz dele, os olhos a alargarem-se de choque e terror. Marcos, o que estás a fazer aqui? Estou aqui para tratar de alguns assuntos pendentes antes de deixar o país. Infelizmente, tu e a agente federal tornaram-se complicações que precisam de ser resolvidas. A doutora Cross nunca parou de monitorizar a condição de Claire, mas falou sem erguer os olhos. Senhor Hartwell, a sua esposa está nas fases finais do trabalho de parto. A sua filha está prestes a nascer. Quaisquer questões que tenha com outras pessoas, com certeza podem esperar até depois. De a minha filha nascer num mundo onde o pai é um criminoso procurado e a mãe é testemunha federal? Interrompeu Marcos. Esse não é o futuro que planeei para ela. Outra contração agarrou Claire, tão intensa que ela gritou de dor.
A doutora Cross verificou o progresso e anunciou: o bebê está a coroar. Claire, preciso que faças força agora. Apesar do terror que a rodeava, da arma apontada e da consciência de que o marido queria matá-la, Claire concentrou-se no que mais importava: trazer a filha ao mundo em segurança. Ela fez força com tudo o que tinha. Já vejo a cabeça! Exclamou a doutora Cross, entusiasmada. Tem cabelo escuro, como a mãe. Marcos fixou a cena diante de si, a arma tremer ligeiramente. Por um momento, a realidade quebrou a raiva narcísica. A filha, o seu próprio sangue, nascia bem ali diante dele. Esse momento de distração era exatamente o que Nathalie esperava. Usando uma técnica de combate que aprenderá no FBI, atirou o peso para trás contra Marcos, desequilibrando-o. A arma disparou, mas o tiro perdeu-se no teto. De imediato, a porta da frente explodiu para dentro quando os SWAT invadiram a casa. Marcos lutava para recuperar a arma, mas Nathalie, apesar das mãos presas, conseguirá virar-se e lutava com ele. FBI! Gritou o líder da equipa. Larga a arma! No caos, a doutora Cross não parou de trabalhar. Mais uma força, Claire. A tua filha está quase a nascer. Grace protegeu a filha o melhor que pôde enquanto os agentes cercavam a sala. Peterson mantinha a arma apontada a Marcos, à espera de um tiro limpo que não pusesse civis em risco. Marcos conseguiu libertar-se do aperto de Nathalie e ergueu a arma em direção a Claire, o rosto distorcido em raiva desesperada. Mas, antes de puxar o gatilho, soou um único disparo. A bala de Peterson atingiu Marcos no ombro, rodando-o e fazendo a arma cair no chão. Ele colapsou, a sangrar, derrotado, enquanto os agentes do FBI o imobilizavam. No exato momento em que Marcos caiu, Claire deu o último empurrão, e a filha escorregou para o mundo com um choro forte que encheu a casa. Ela chegou! Anunciou a doutora Cross, erguendo a pequenina para todos verem. É linda, e respira perfeitamente. Claire soluçou de alívio e exaustão quando a médica lhe colocou a bebê ao peito. Pequena, mas claramente saudável, chorava com força, indignada por ser atirada a um mundo tão caótico. Qual é o nome dela? Perguntou Grace, com lágrimas nos olhos. Claire olhou para a filha e depois para o agente Peterson, que assegurava a arma de Marcos enquanto paramédicos tratavam do ferimento dele. Emma, disse com firmeza. Emma Grace Hartwell. E ela vai crescer a saber que, às vezes, as piores situações revelam o melhor das pessoas. Nathalie, agora livre das amarras, ajoelhou-se ao lado de Claire. É linda. Lamento tanto que tenhas passado por tudo isto. Claire olhou para a agente do FBI que arriscara a vida para levar Marcos à justiça. A mulher cuja mentira inicial parecerá a maior traição, mas que acabará por salvar ambas. Obrigada, disse simplesmente. Por tudo. Enquanto os paramédicos carregavam Marcos para uma ambulância e se preparavam para transportar Claire e a pequena Emma para o hospital, o detetive Sullivan observava a cena com uma mistura de satisfação e espanto. Em 32 anos de polícia, nunca tinha visto um caso terminar com a detenção de um criminoso perigoso e o nascimento de um bebê saudável na mesma sala. Que coisa do outro mundo! O agente Peterson comentou, observando enquanto a doutora Cross supervisionava o primeiro exame médico de Emma. Que coisa incrível! De facto, concordou Sullivan. Mas, às vezes, a justiça e a nova vida chegam exatamente ao mesmo tempo. Lá fora, Marcos Hartwell era informado dos seus direitos enquanto os paramédicos estancavam a hemorragia do ombro. O império de fraude tinha colapsado, a liberdade perderá-se, e a família estava-lhe para sempre fora de alcance. Mas, dentro da casa segura, a pequena Emma continuava a chorar com a força de uma lutadora, anunciando a chegada a um mundo que já testara sua coragem antes mesmo de dar o primeiro suspiro. Era filha da mãe e ficaria bem. 3 semanas depois do dramático nascimento de Emma, Claire estava na marquise da casa da mãe, a amamentar a filha enquanto o sol da manhã entrava pelas janelas. Emma prosperava apesar da chegada prematura, ganhando peso de forma constante e revelando o apetite feroz de uma guerreira. A atenção mediática tinha sido esmagadora no início. Asterisco CEO preso durante parto da esposa asterisco, gritavam as manchetes. Asterisco operação do FBI termina em nascimento dramático. Asterisco mas Rebeca tinha gerido a imprensa com habilidade,
garantindo que a privacidade de Claire fosse protegida enquanto a verdadeira dimensão dos crimes de Marcus se tornava pública. Vincent Morrison bateu suavemente a porta antes de entrar. A recuperação do acidente de carro tinha sido nada menos que milagrosa. O inchaço cerebral regredira e, embora ainda tivesse dores ocasionais, a memória tinha regressado por completo. Como estão as minhas meninas hoje? Perguntou, sentando-se na cadeira ao lado de Claire. Estamos bem, disse ela, sorrindo ao homem que se tornará quase como um irmão. A Emma está a ganhar peso e eu sinto-me mais forte a cada dia. Vincent observava o bebê mamar com a maravilha de quem quase morrera antes de testemunhar aquele milagre. É mesmo parecida contigo. Graças a Deus não tem os olhos do Marcus. Vincent, não precisas de continuar a pedir desculpa por não teres percebido o que o Marcus fazia. Eu era o sócio dele, Claire. Devia ter visto os sinais. Ele enganou toda a gente. Até o FBI precisou de 8 meses para reunir provas suficientes. O detetive Sullivan visitará-a na semana anterior para atualizar sobre o caso. Marcus fora-lhe negada fiança e estava em custódia federal, a aguardar julgamento. As provas reunidas por Nathalie, combinadas com os registros financeiros de Vincent e os testemunhos de investidores defraudados, formavam um caso esmagador. Ele vai acabar por declarar-se culpado, explicará Sullivan. Provavelmente tentará negociar uma pena reduzida em troca de ajudar a recuperar parte dos fundos roubados. Quanto é que as vítimas vão recuperar? Perguntou Claire. Talvez 60 cêntimos por cada dólar, com sorte. Muito dinheiro passou por bolsas de criptomoeda e bancos offshore que não colaboram com as autoridades americanas. O custo humano dos crimes de Marcus era devastador. Sullivan partilhara com Claire alguns dos testemunhos de vítimas. Reformados que tinham perdido todas as poupanças de vida, professores cujos fundos de pensão evaporaram, famílias que confiaram o futuro a um homem que os via apenas como fontes fáceis de dinheiro. Rebecca entrou na marquise com uma pilha de documentos legais e a expressão de uma advogada que trabalhava dias de 18 horas. Como estamos, meninas? Perguntou, aceitando a chávena de café que Grace lhe ofereceu. Melhor do que devíamos, até, respondeu Claire. Quais são as novidades dos tribunais? Mistas. As boas. O procurador federal concordou em isentá-la de qualquer responsabilidade criminal. Reconhecem que foi vítima, não cúmplice. E as más? A litigação civil vai ser complexa e longa. O administrador da falência quer recuperar ativos para as vítimas, o que significa que vão escrutinar cada cêntimo que recebeste durante o casamento. Claire já esperava isto. A casa, os carros, as roupas e joias caras. Tudo fora comprado com dinheiro roubado. Manter qualquer parte significava lucrar com o sofrimento de milhares de inocentes. Quero devolver tudo, disse, firme. Claire, precisas de pensar no futuro da Emma. Tens direito a algum apoio conjugal e... Rebecca, não posso construir o futuro da minha filha com dinheiro roubado de reformados e professores. Não vou fazê-lo. Rebecca suspirou, reconhecendo a teimosia determinada que ajudara Claire a sobreviver nos últimos meses. Então negociamos. Ficas apenas com o suficiente para reergueres a tua vida. Talvez um pequeno acordo por danos emocionais e por teres sido enganada sobre a origem dos bens matrimoniais. Mas tens razão. A maior parte precisa de voltar para as vítimas. Vincent inclinou-se para a frente. E a tua carreira? Pensas em voltar ao marketing? Claire ponderava a questão há semanas. Antes de Marcus, estava na via rápida para se tornar sócia de uma prestigiada firma de marketing. Abandonara essa carreira por aquilo que julgara ser amor e parceria, mas que afinal fora manipulação e controlo. Tenho pensado em abrir a minha própria consultora. Pequenas empresas, organizações sem fins lucrativos, companhias que precisem de experiência em marketing mas não consigam pagar as grandes agências. Isso é perfeito, disse Grace, da ombreira da cozinha. Sempre fizeste o teu melhor trabalho quando sentias que estavas a ajudar pessoas. A conversa foi interrompida por uma batida à porta. Grace foi atender e voltou com a agente especial Nathalie Brooks, que parecia notavelmente diferente sem o uniforme de empregada e a identidade de cobertura. Espero que não se importem com a visita, disse Nathalie. Queria ver como estavam tu e a Emma. Claire sorriu, convidando-a a sentar-se. A relação entre as duas sempre fora complicada,
Nathalie tinha sido o catalisador da queda do mundo de Claire, mas também tinha sido essencial para levar Marcos à justiça e salvar as duas. Estamos bem. A Emma está a prosperar e eu estou a começar a descobrir o que vem a seguir. Nathalie olhou para o bebê com um misto de admiração e culpa. É linda. Lamento que tenha tido de vir ao mundo em circunstâncias tão traumáticas. Nathalie, não tens nada de que pedir desculpa. Estavas a fazer o teu trabalho, e provavelmente salvaste-nos a vida. Passei 8 meses a mentir sobre quem era. Fui a razão de o Marcos te ter deixado por outra. Mesmo que essa outra não fosse real. Claire refletiu, depois abanou a cabeça. O Marcos não me deixou por ti, Nathalie. Deixou-me pelo que representavas. Juventude, liberdade, alguém que não o questionava nem o responsabilizava. Se não fosses tu, seria outra qualquer. Sullivan partilhara algumas gravações de vigilância com Claire. Provas de como Marcos falava dela quando achava que ninguém ouvia. A crueldade e o desprezo tinham sido devastadores, mas também esclarecedores. O homem por quem se apaixonara fora uma fachada cuidadosamente construída para manipular a abdicar da independência e da carreira. E agora? Perguntou Claire. Vais voltar a trabalhos encobertos? Vou tirar algum tempo primeiro. 8 meses a viver uma mentira deixam marcas. Depois, provavelmente investigação de crimes financeiros. Há muitos mais Marcos Hartwell por aí. Vincent levantou-se para encher a chávena de café. E ele? Disse alguma coisa sobre o porquê? A empresa era lucrativa. Não precisávamos de roubar fundos de pensões. A expressão de Nathalie escureceu. Segundo as declarações ao procurador, começou pequeno. Pediu dinheiro emprestado de uma conta para cobrir perdas noutra, planeando repor rapidamente. Mas os mercados correram-lhe mal. Em vez de assumir as perdas, duplicou a aposta. Cada má decisão exigia uma mentira maior para encobrir, até tudo se transformar num esquema Ponzi gigantesco. Comportamento clássico de narcisista, acrescentou Rebecca. Não conseguia admitir erros, por isso fazia cada vez piores para evitar consequências. E, quando estas finalmente chegaram, achou que assassinar era mais fácil do que assumir responsabilidades. Pois, disse Claire, com a voz endurecida. Emma terminou de mamar e começou a resmungar. Claire ergueu-a ao ombro, dando-lhe leves palmadinhas até que a bebé soltou um arroto e se acalmou. Tem bom timing, observou Grace. Mesmo recém-nascida, já sabe quando a conversa fica demasiado pesada. O grupo caiu num silêncio confortável, a observar a pequena bebé que nascerá no meio do caos. Mas agora estava rodeada de amor e proteção. Emma representava esperança e recomeços, prova de que até as piores situações podiam dar origem a algo belo. A doutora Cross chegou para a consulta da tarde de Emma, cheia de elogios pelo desenvolvimento da bebé e pela recuperação de Claire. Está a ganhar peso na perfeição e os reflexos estão fortes. E quando engravidou? Perguntou o procurador. A mão de Claire moveu-se instintivamente para o estômago, recordando aqueles meses iniciais de esperança, quando acreditava que estavam a construir uma família juntos. Quando engravidei, pensei que isso iria aproximar-nos. Mas, para o Marcos, significou apenas mais uma forma de me prender. Ele usou a gravidez para justificar ainda mais controlo, disse Claire, a voz firme. Controlava o que eu comia, para onde podia ir, até com quem podia falar. O procurador assentiu. E, durante esse tempo, alguma vez suspeitou que ele pudesse estar envolvido em fraude ou outros crimes? Nunca. Claire olhou diretamente para o júri. Eu acreditava nele. Acreditava que a nossa vida era real. Só percebi quem ele era de verdade quando vi as provas que o FBI reuniu, e quando ele tentou apagar todos os que representavam uma ameaça para os segredos dele. Um murmúrio percorreu a sala. O procurador aproveitou o momento. Senhora Hartwell, pode dizer ao tribunal qual foi a sua maior descoberta ao sair deste casamento? Claire respirou fundo, os olhos pousando por um instante em Emma, a dormir tranquila no banco das testemunhas ao lado de Rebecca. Descobri que a verdade é mais importante do que qualquer ilusão de segurança. Descobri que não sou uma vítima. Sou sobrevivente. E descobri que o meu marido não era o homem que fingia ser. Ele não era um gênio de negócios. Ele era um criminoso que escolheu enganar milhares de famílias para alimentar o seu ego. O procurador assentiu novamente.
Sem mais perguntas. Meritíssimo. A sala ficou em silêncio quando Claire saiu do banco das testemunhas. O juiz agradeceu-lhe e ela regressou ao lugar, sentindo o peso do olhar de Marcos. Já sem arrogância, apenas vazio. Ele não tinha mais poder sobre ela. Não teria nunca mais. Horas depois, quando o júri regressou com o veredicto, Claire apertou a mão de Rebecca. Nathalie, sentada atrás delas, observava atentamente. Culpado em todas as acusações, anunciou o porta-voz do júri. Fraude de valores mobiliários. Conspiração. Tentativa de homicídio. O juiz marcou a audiência de sentença para dali a um mês, mas a vida de Marcus Hartwell já estava definida. Passaria o resto dos seus dias atrás das grades. Claire baixou os olhos para Emma, que começava a despertar no carrinho, e um sorriso suave surgiu-lhe no rosto. Pela primeira vez em anos, sentia que o futuro lhe pertencia de novo. Nathalie inclinou-se e murmurou. Acabou. Ele não pode magoar-te mais. Não, respondeu Claire, a voz tranquila e firme. Ele nunca mais me vai magoar. E, com a filha nos braços e a verdade finalmente dita perante o mundo, Claire Elizabeth Hartwell começou o próximo capítulo da sua vida. Não como a esposa de um criminoso, mas como uma mulher livre, mãe, e dona do seu próprio destino. Ele parecia feliz no início, disse Claire. Mas reparei que foi ficando mais distante à medida que a minha gravidez avançava. Agora percebo que já estava a planear a fuga e via o bebê como mais uma complicação a gerir. O advogado de defesa de Marcos contestou várias das respostas de Claire, tentando pintá-la como uma ex-mulher rancorosa a procurar vingança através de falso testemunho. Mas as provas contra Marcos eram avassaladoras. Registros bancários, conversas gravadas, testemunhos de dezenas de vítimas cujos fundos de reforma ele tinha roubado. Vincent Morrison testemunhou sobre a descoberta das contas offshore e o confronto com Marcos acerca do dinheiro desaparecido. A acusação de tentativa de homicídio relacionada com o acidente de carro de Vincent acrescentava anos à potencial pena de Marcos e demonstrava até onde estava disposto a ir para proteger os seus segredos. Durante o contra-interrogatório, o advogado de Marcos tentou sugerir que Vincent tinha sido cúmplice da fraude. Mas o historial militar de Vincent e a sua cooperação consistente com as autoridades fizeram dele uma testemunha inabalável. Sr. Morrison, alguma vez participou conscientemente na fraude contra os investidores? De forma alguma. Quando descobri o que o Marcos estava a fazer, confrontei-o imediatamente e ameacei ir às autoridades. Foi por isso que ele tentou matar-me. O testemunho mais devastador veio das próprias vítimas. Professores reformados que perderam os fundos de pensão, bombeiros cujos benefícios por invalidez desapareceram, pequenos empresários cujas contas de reforma foram esvaziadas pelo esquema Ponzi de Marcos. Margaret Patterson, uma ex-bibliotecária de 73 anos, contou que perderá todas as suas poupanças de vida, $140 mil, na fraude de investimento. Trabalhei 40 anos. Poupei cada cêntimo que consegui e confiei no Marcus Hartwell para proteger o meu dinheiro de reforma porque ele prometeu que estaria seguro. Disse, a voz a tremer de emoção. Agora vivo no porão da casa da minha filha porque não consigo pagar renda com o meu cheque da Segurança Social. Havia dezenas de histórias semelhantes, cada uma representando uma vida destruída pela ganância e pelo narcisismo de Marcos. A acusação estimava que mais de 2.000 famílias tinham sido afetadas, com perdas totais superiores a $250 milhões. O argumento final da defesa foi fraco e desesperado, tentando retratar Marcos como um empresário que cometera erros, em vez de um criminoso calculista que praticara fraude e tentativa de homicídio. Mas as provas eram demasiado fortes e as expressões do júri mostravam que não acreditavam na narrativa. Após 3 dias de deliberação, o júri regressou com veredictos de culpado em todas as acusações. Fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, branqueamento de capitais, tentativa de homicídio e rapto. Marcos não mostrou emoção quando os veredictos foram lidos, mantendo o olhar fixo em frente, como se já estivesse noutro lugar. Na audiência de sentença, 2 semanas depois, a juíza Patrícia Hendricks impôs a pena máxima permitida por lei: 25 anos em prisão federal, sem possibilidade de liberdade condicional, mais a restituição total às vítimas. Sr. Hartwell, disse a juíza, a voz carregada de autoridade moral, demonstrou uma completa ausência de remorsos por crimes que devastaram milhares de pessoas inocentes.
Roubou-lhes as poupanças de vida, tentou assassinar o seu sócio e tentou matar a sua esposa grávida para evitar ser responsabilizado. Finalmente, Marcos mostrou emoção. O advogado teve de o amparar enquanto o peso total da sentença se abatia sobre ele. O tribunal condena-o a 25 anos em prisão federal sem possibilidade de liberdade condicional. Também restituirá integralmente as vítimas, embora saibamos que dinheiro algum poderá compensar verdadeiramente os danos que causou. Enquanto os guardas conduziam Marcos algemado, ele virou-se para olhar Claire uma última vez. Ela sustentou o olhar, com a Emma nos braços, e viu algo que nunca antes vira nos olhos dele. Arrependimento verdadeiro, não pelos crimes, mas pelo que estava a perder. A filha que cresceria sem conhecer o pai e a vida que ele próprio deitara fora com as suas escolhas. Após a sentença, Claire encontrou-se à porta do tribunal com Nathalie. Ambas se sentiam exaustas mas vingadas pelo resultado. Como te sentes? Perguntou Nathalie. Aliviada, admitiu Claire. Acabou finalmente. A Emma e eu podemos seguir em frente sem olhar por cima do ombro. E agora? O que vem a seguir para ti? Claire olhou para a filha de 8 meses, que balbuciava feliz e estendia as mãos para os balões coloridos que um apoiante trouxera para celebrar o veredito. Estou a expandir o meu negócio de consultoria. A Rebecca está a ajudar com a estrutura legal e o Vincent forneceu capital inicial. Queremos focar-nos em pequenas empresas de mulheres e minorias, pessoas que, de outra forma, não teriam acesso a serviços profissionais de marketing. Isso soa perfeito para ti. Também acho. Pela primeira vez em anos, estou a construir algo que é inteiramente meu, baseado nos meus valores e objetivos. O detetive Sullivan juntou-se a elas, com ar satisfeito mas cansado após meses de processos legais complexos. Parabéns às duas, disse. Este foi um dos casos mais desafiantes da minha carreira, mas também dos mais gratificantes. Mostraram uma coragem incrível. E o dinheiro? Perguntou Claire. Quanto vão recuperar as vítimas? A equipa de recuperação de ativos trabalhou sem parar. Conseguimos rastrear e congelar cerca de 160 milhões. Depois das custas legais e administrativas, as vítimas receberão aproximadamente 70 cêntimos por cada dólar. Não era perfeito. Muitas vítimas nunca recuperariam totalmente das perdas. Mas era mais do que alguém esperava quando a investigação começou. Um ano depois, Claire estava no espaço renovado que albergava a Hartwell Consulting. Mantivera o nome de Marcos porque também pertencia a Emma, e queria que a filha soubesse que era possível transformar algo associado à vergonha em algo positivo. O negócio prosperava, com clientes que iam desde restaurantes de imigrantes até abrigos para mulheres e organizações comunitárias. Claire contratara 2 funcionárias a tempo parcial e considerava expandir para uma segunda localização. Emma deu os primeiros passos nesse escritório, cambaleando entre a secretária da mãe e a área colorida de brincar que Grace montara num canto. Com 14 meses, era uma criança feliz e saudável que encantava todos os que conhecia, e não mostrava sinais de ter sido afetada pelo trauma em torno do seu nascimento. Vai partir corações, disse Rebecca, observando Emma empilhar blocos com concentração intensa. Vai ser forte, corrigiu Claire. Vai saber que as mulheres podem construir as suas próprias vidas e não precisam de depender de ninguém para sua segurança ou felicidade. Vincent apareceu à ombreira, com café e o jornal da manhã. A recuperação dele da tentativa de assassinato tinha sido completa e atirara-se a negócios legítimos com a paixão de quem receberá uma segunda oportunidade de vida. Viste as manchetes de hoje? Perguntou Vincent, abrindo a seção de negócios. Asterisco SEO tecnológico Hartwell com recurso negado asterisco lia-se no topo da página. O artigo detalhava a tentativa falhada de Marcos de reverter a condenação, assinalando que os recursos tinham sido rejeitados em todas as instâncias. Ainda bem, disse Claire simplesmente. Ele precisa de cumprir cada dia dessa sentença. Nathalie Brooks apareceu no escritório mais tarde nesse dia, com ar descontraído e feliz em roupas civis. Saíra do FBI 6 meses antes para abrir a sua própria empresa de segurança corporativa, especializada na prevenção de fraudes financeiras. Como é a reforma do trabalho encoberto? Perguntou Claire. Maravilhosa. Durmo melhor à noite, sabendo que já não tenho de fingir ser outra pessoa. E o meu novo trabalho permite-me evitar crimes antes que aconteçam,
em vez de limpar os estragos depois. Algum arrependimento sobre o caso Marcos? Nathalie observou Emma brincar com seus brinquedos. Aquela criança saudável e feliz que talvez não tivesse sobrevivido se os planos criminosos do pai tivessem resultado. Nenhum. Às vezes a justiça demora, mas vale a pena lutar por ela. Nessa noite, Claire estava no quintal da casa da mãe. A ver Emma correr atrás de bolhas de sabão enquanto Grace preparava o jantar. A casa enchia-se com sons de riso, conversa, o caos confortável da vida cotidiana. O telemóvel vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Por um momento, o coração de Claire acelerou, lembrando-se dos dias em que chamadas assim significavam ameaças ou complicações legais. Mas a mensagem era de Margaret Patterson, a bibliotecária reformada que testemunhara no julgamento de Marcos. Asterisco, querida Claire. Queria que soubesse que recebi hoje o meu cheque de restituição. Não é tudo que perdi, mas é o suficiente para alugar o meu próprio apartamento outra vez. Obrigada por ter tido a coragem de testemunhar. A sua filha deve orgulhar-se da mãe. Margaret asterisco. Claire sorriu, olhando para Emma correr pela relva em direção a si. A menina tinha manchas verdes nos joelhos e terra debaixo das unhas. Provas de uma infância vivida sem medo, a explorar o mundo. Emma, chamou Claire, pegando na filha ao colo. Um dia, quando fores maior, vou contar-te uma história. Sobre como vieste ao mundo numa das fases mais assustadoras da vida da mamã. Mas como tornaste tudo melhor só por teres nascido. Emma riu, puxando um punhado de cabelo da mãe, os olhos escuros brilhando de curiosidade. E vou contar-te sobre todas as pessoas que nos ajudaram. A avó Grace, a tia Rebecca, a agente Nathalie e o tio Vincent. Vou dizer-te que, às vezes, quando coisas más acontecem, pessoas boas aparecem para ajudar. E foi assim que sobrevivemos. Grace chamou da cozinha que o jantar estava pronto. Claire levou Emma para dentro, em direção à luz quente, as vozes familiares e a promessa de mais um dia numa vida reconstruída do zero. Ao chegar à porta de trás, Claire parou um instante diante do reflexo na janela. A mulher que olhava de volta já não era a mesma que, 18 meses antes, se sentara no restaurante romano a ver o seu casamento desmoronar-se em público. Esta mulher era mais forte, mais confiante, mais autêntica. Sobreviver à traição e à tentativa de homicídio do marido, testemunhara contra ele em tribunal federal e vir a justiça ser feita. Construíra um negócio de sucesso e criava uma filha feliz e saudável como mãe solteira. O mais importante, aprenderá que não precisava de ninguém para validar o seu valor ou definir o seu futuro. Ela era suficiente, exatamente como era. Vamos, minha menina, sussurrou a Emma. Vamos jantar com as pessoas que realmente nos amam. Atrás delas, o sol punha-se sobre a cidade, onde Marcus Hartwell cumpria o primeiro ano de uma pena de 25 anos numa prisão federal, condenado por crimes que destruíram milhares de vidas. Tinha perdido tudo: liberdade, fortuna, família e a filha, que cresceria a saber que o pai escolhera a ganância em vez do amor. Mas na cozinha acolhedora da casa de Grace Matthews, rodeadas pelas pessoas que as ajudaram a sobreviver ao pior, Claire Hartwell e a filha Emma eram a prova de que, por vezes, a pior coisa que nos acontece torna-se o catalisador para a melhor vida que nunca imaginamos. E, quando Emma deu a primeira dentada em comida sólida, esticando-se com entusiasmo para tudo que estava ao alcance, Claire soube que a filha cresceria a entender que a verdadeira força não vem do que tens, mas do que sobrevives, e do que constróis depois. O futuro estendia-se diante delas, cheio de possibilidades que crime nenhum poderia tocar. Estavam livres. Estavam seguras. Estavam finalmente, verdadeiramente em casa. E foi assim que Claire Hartwell transformou a pior traição da sua vida no alicerce da sua versão mais forte e autêntica. Às vezes, a pessoa que te quebra está, na verdade, a libertar-te para te tornares quem sempre estiveste destinada a ser.